Seja muito bem-vindo ao episódio 1 de Uma Dose de História. E essa dose aqui, ó, tá recheada de história, viu? Hoje eu tô recebendo aqui o grandíssimo embaixador da Praia Grande, Orides Paulino. Fala, Orides, obrigado pela presença aí, obrigado por ter aceito o convite. O prazer é meu. Alô, todo mundo, aos amigos da coquetelaria, admiradores da coquetelaria, deixe-me apresentar aqui primeiramente. Meu nome é Orides Paulino de Souza. Eu sou membro da BB já desde 1975. Sou muito conhecido pelos grandes amigos que me conhecem. Os que não me conhecem ainda, porque não me conheceram. Então espera, segura a emoção que a gente já vai falar mais disso daí, Orides. Deixa eu falar aqui pra vocês, tá? Esse episódio 1, graças a Deus, já temos patrocinador, tá? A gente tá aqui, ó, com o nosso primeiro patrocinador, a MZ, Gin AMZ, o primeiro gin de jambu do Brasil, tá? Direto da Amazônia, tá? Jambu, pra quem não sabe, é uma flor que é rica em xilantol. Então, quando você come o jambu, né, que vai na comida no Pará, você come o jambu, você bebe alguma coisa do jambu, a boca fica dormente na hora. É o jambu treme, né? Que a gente brinca. E o AMZ tá trazendo essa iguaria pro gin, que é a bebida, né? Que todo mundo tá consumindo hoje em dia. E tá apoiando a gente aqui, tá? Você pode comprar a garrafa de AMZ pro seu bar. Você pode também comprar o refil, né? Que vem o gin. Então, 2 latinhas é igual a uma garrafa. Acaba sendo 20% do valor que você paga na garrafa. E também, se você tem evento ou precisa facilitar o serviço, tem a Jambu Tônica aqui, ó, prontinha para beber. E aqui, ó, deixa eu pegar aqui, peraí. Tem um kit aqui, a MZ, tá? Pro Orides de presente. Obrigado, com uma garrafa. Obrigado, meu irmão. E 2 Jambu Tônica para você treinar de tomar lá na praia, lá, certo? Tomar um gin tônicazinho com jambu. Fazer a boca tremer, certo? Maravilha. Maravilha? Então, ó, lembra sempre de não compartilhar com menores de 18 anos. Se beber, não dirija e beba sempre com moderação, tá? Vai começar agora o episódio 1 de Uma Dose de História. Eu vou tomar meu energético aqui do Estúdio Voz. São meus parceiros na gravação, certo? E eu também, que é meu energético aqui, vou combinar aqui. Boa, boa. Vamos brindar. Vamos brindar. Saúde, né? Aí, pronto. Não, justamente eu ia pedir, porque a hora que eu vi você apresentando isso aí, pô, eu senti, nossa, o jambu eu conheço, né? Mas esse novo produto aqui eu não conhecia ainda. É, isso aí, ó. Então, muito obrigado, cara, pelo presente, gostei muito. Fazer um gin tônicazinho lá no Fitzgerald com... Eu faço um Fitzgerald que eu chamo de peixe elétrico. Não. Eu coloco o xarope de gengibre no lugar do xarope de açúcar, fica... Dá uma tremida ali, dá uma tremida legal. Vou ferver com meus amigos, ó. Boa, vamos. Depois você me conta. E ele tá já... Você entra no site, tem a descrição do vídeo, tem o site. Entra no site, você pode adquirir sua garrafa por lá, tá? E se você tem um bar, você pode comprar também nos distribuidores aqui de São Paulo, tá? FG7, principalmente, já distribui, tem bastante distribuidor no Brasil. Tá bom? Pode entrar em contato com eles também pelo link do site, tá? Grande Orides! Vamos começar agora esse papo, que eu tava muito ansioso pra esse papo aqui, viu? Grande no nariz, mas... Como diz assim, né? Pequeno no tamanho, mas grande na umidade, né? Acho é que isso, é isso. A gente sabe que você é humilde, viu, Orides? A gente sabe. Orides, me fala aí, como que você começou no bar? Quando foi? O que te levou pro bar? Eu comecei no bar, caí de paraquedas. Na verdade, eu não era nem para ser bartender. Eu vim do interior, eu era para ser contador, mas eu, chegando aqui eu não consegui emprego. O que eu tive que me arrumar foi começar a trabalhar na boate Cancan, como caixa. Onde que era essa boate? Ali, 9 de julho, 244. Ó, minha memória é muito boa. Lembra? Caramba, até o número. Até o número. Porque eu trabalhei 5 anos ali.
Ali perto, Naquela época, boate era balada ou era casa de entretenimento masculino? era boate fina, era uma boate classuda. Naquele tempo, o Cancan não tinha esse negócio de striptease. Sim, Nós tínhamos música ao vivo, legal. entendeu? Era sambão a noite inteira. As mulheres não usavam jeans, essas coisas de short, lá não era permitido. As mulheres, umas 50 mulheres que frequentavam ali, elas tinham que vir de vestido longo, elegância Elegante, né? pura. Aquele tempo Que era. legal. E a gente usava o smoking, né? Eu não sei se você sabe o smoking, é o paletó preto, com a calça preta, assim, com aquela tirinha na perna, camiseta, a camisa branca, gravata borboleta. Isso aqui, tipo o James Bond, aquele usa lá, o smoking. Que elegância, hein? Que smoke quer dizer fumando em inglês, mas na verdade a vestimenta se chama também smoke. Então Sim. era boate fina, ali perto da Praça das Bandeiras. Ali eu Sei. fiquei 5 anos. Eu entrei de caixa, não é. Perto do Hotel Cambridge ali. Depois o patrão achou que eu era simpático, ele falou: você vai passar a ser comiso a casa, né? Isso foi em que ano? 1970. Logo depois que 70. o Brasil foi campeão mundial, em 1970, eu ganhei uma rifa lá no interior, só eu acertei o 4-1 e peguei todo aquele dinheiro e vim para São Paulo. É verdade? Verdade. Onde você morava lá? Lá em Santa Anastácia, ali perto de Presidente Prudente. Entendi. Aí cheguei em São Paulo e procurando emprego de contador, ninguém me dava emprego de jeito nenhum, já comecei, depois de 2 meses, já comecei Você já tinha estudado para isso? E tinha estudado, já era, mas eu não tinha experiência na carteira. Eu Entendi. sabia trabalhar, datilografar, 90 toques por segundo, por minuto, aquele negócio todo, mas ninguém dava emprego. E eu já comecei a gastar todo o dinheiro, comecei a passar fome, comecei a só comer pão com banana, te juro, até quando tinha... Não, é sério, depois não tinha nem mais dinheiro para comprar a banana, eu comia só pão, uma pistaca por dia. Aí até que enfim eu vi um anúnciozinho lá, preciso de caixa. Nem caixa era. Cheguei lá, já tinha 5 pessoas esperando, eu acabei de chegar. Aí o cara abriu a porta de ferro, olhou para mim, vem cá você. Eu falei, não, mas tem os outros 5 esperando aqui, ó. Eles estanquearam primeiro. Aí ele falou, não, eu faço entrevista com você, depois vai. Aí ele fez entrevista comigo, ele gostou de mim. Perguntou se eu era caixa. Eu nunca tinha sido caixa na vida, menti pra caramba, porque de matemática era bom, né? Aí passei 3 meses ali de caixa, depois de comício, que é ajudante de garçom, e depois para garçom. E aí sim, e o resto é história, né? Ou seja, você trabalhou em todos os setores do bar antes de entrar no bar. Eu não gostava de trabalhar no bar naquele Não. tempo. Não, eu era obrigado a trabalhar uma vez por semana no bar, ajudando lá o Ali, que era o sócio da casa, mas eu não gostava, entendeu? Eu gostava de trabalhar no salão mesmo, desfilando entre as mulheres, aquela coisa. Sim, malandro. Então, é aí que eu gostava, né? Não, mas aí eu fui fazer curso lá na Terraça Martini com o Pepe José Ramos Binaburo, né? Você também se formou com o Binaburro. O Então, Derivan falou dele também. Então, o Derivan também fez curso com ele. O grande Derivan, mestre Derivan. Aí eu fui fazer curso com o Pepe, fiz o curso, aí eu comecei a gostar da coisa coquetelaria. Aí eu peguei... Dizem que ele encantava, né? Quando falava de coquetelaria, encantava e quem não gostava do assunto acabava se apegando. Aqueles eram os tempos românticos da coquetelaria clássica, né? Agora hoje mudou um pouco. Mas a coquetelaria continuou muito bem. Eu, jovem igual você, Mariachi, e o pessoal que está aí tá levantando muito bem a coquetelaria, tá ótimo, a gente não tem que reclamar nada. Boa. Mas aqueles tempos eram os tempos românticos, sabe? Sem dúvida. Era só coquetéis clássicos saíam. Hoje em dia, nem caipirinha a gente fazia naquele tempo. Caipirosca não se fazia, era as clássicas, era Manhattan, era Negroni, era Old Fashion, era aquela coisa toda. Então, aí eu fiz o curso com o Pepe me levou para beber, para ser sócio da BB, e aí eu já saí do Cancan e já fui trabalhar num restaurante Moringa, como ajudante de barman. Onde era esse restaurante? Restaurante Moringa ali na Avenida Ipiranga, ali perto sabe onde tem aquela boate famosa lá que tinha ali, em cima, perto do Hilton ali, sabe? Ali. Perto do Love Story ali. Exatamente. E quase em frente ao Terraço Itália. Era um restaurante bonito, preto, assim. Hoje em dia é um banco lá. Então, aí eu trabalhei ali por mais 5 anos. Aí o chefe de bar saiu. Eu fui convidado para trabalhar no Hilton,
Mas aí o gerente do Moringa não deixou, falou, não, você é ajudante, agora você passa a ser aqui, barman aqui também. Depois saiu o Johnny, que era o chefe de bar, e saiu, eu fiquei com o chefe de bar. Aí depois eu entrei no Maxud Praza. Aí no Maxud Praza eu fiquei 17 anos, Caramba. cara. 17 Eu anos. fico impressionado. O Derivan também falou que ficou 18 anos no bistrô. E eu fico impressionado com o tempo que vocês conseguiam ficar num estabelecimento só. E muitos profissionais, né? Tanto garçom, bartender, às vezes ficavam 20, 30 anos num lugar só, né? Verdade, naquele tempo era assim, né? Esse negócio de correr. É igual o jogador de futebol. Antigamente, Ademir da Guia, Pelé ficavam nos times deles um tempão. Hoje em dia é um troca de ano por ano, né? Então eu fiquei 17, mas também uma... Não vamos falar de futebol hoje, não. Vai, continua. mas então, enfim, o Maxud Praza também, eu não queria sair do Maxud Praza de jeito nenhum, né? Apesar que o Cancã marcou para mim como profissional, aprendi muito lá, aprendi a ser malandro no atendimento e tudo que negócio. O Moringa aperfeiçoou um pouco mais a minha categoria de bartender, mas depois no Maxud, no Trianon Piano Bar, nossa, aquele foi o melhor bar de todos os tempos que teve no Brasil. O Trianon Piano Bar é onde depois virou bebidas e petiscos. Batidas e petiscos, é não, isso? Não. O Batida e Petiscos já existia lá no lobby, lá ao lado ali no lobby, perto da onde se fazia as fichas para entrar no hotel. Aonde era o Frank? Exatamente. Era o Batidas e Petiscos. Exatamente. Ali era o Batidas e Petiscos. O Piano Bar foi aonde o Frank Sinatra tocou. Lá embaixo. O Frank Sinatra nem chegou a entrar lá. O pessoal às vezes confunde, né? Mas porque era muita gente, ele se apresentou, nem no 150, que era o outro bar famoso lá embaixo, o bar do Trenão, ele se apresentou mesmo no salão de eventos para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Foi na época que você trabalhava lá? Na época que eu trabalhava. Ih, conta aí, tem alguma história de bastidor dessa época? Você nem conseguiu chegar perto, né? Não, ele não sei. O Frank Sinatra, ele só tirou foto lá na cozinha do restaurante francês com alguns chefes de cozinha. Estrela, né, meu? Ele não podia estar lá frequentando, todo mundo ia cair em cima dele. Se ele fosse no bar Trianon, todo mundo ia cair em cima dele. Mas para nós não fez falta, não, porque nós tínhamos música muito bom lá. Nós tínhamos a nossa música ao vivo, era formada pelo Moacir Peixoto, que é irmão do Calbi Peixoto. Sim. Moacir Peixoto no piano, Araquém Peixoto no pistão, entendeu? E tinha lá o contrabaixo, o espanhol, que agora esqueci o nome, e tinha o Bob McKay, que era o cantor importado. É a época que todos os às vezes cantor brasileiro tinha nome estrangeiro também para poder tentar fazer sucesso, né? Exato, cara. Tinha Madalena de Paula, não sei quem ouviu falar da Madalena de Paula, clássica cantora, também se apresentava ali. Então o Frank Sinatra, para mim, não fez falta nenhuma para nós. Porque tinha um cardápio ali de craques. Música do Trianon, por isso que eu falo, em termos de bebida, aquele tempo lá que não tinha, né, vodkas diferentes como tem agora, nós já tínhamos 10 marcas de vodka diferentes, nós tínhamos 120 marcas de whisky, tudo quanto era bebida do mundo a gente tinha ali, entendeu? E aí, continuando, né? Quando você chegou lá, você entrou como bartender, chefe de bar já? Já direto. Chefe de bar? Já, porque eu já era experiente. Mas acontece que eu não consegui logo ir para o Trianon, não. Porque quem inaugurou o Trianon foi o João Aparecido Pinheiro, o Pinheirinho, né? Não sei se você conheceu, um grande... Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Ele é vivo ainda? Então, não, ele faleceu de câncer, ele fumava muito por câncer da garganta. Mas aí o Pinheiro foi, ele que inaugurou... Pior que o Orides fala essas coisas e ele fala de um jeito que eu não consigo não rir. Ele fala das desgraças, eu não consigo não rir. Vai, Orides. Mas aí então o Pinheiro inaugurou, ele ficou ali no Trianon 2 anos, como supervisor de bar e trabalhando ali. E eu rodando todo... O Maxud tinha 12 bares, cara. Sim. O primeiro bar que eu trabalhei no Maxud foi logo na piscina. Me perguntaram na piscina. Até gostei, porque eu falei, puxa, vou ver as mulheres, aquele negócio todo. Mas que nada... Lá não dava ninguém. Não ficava ninguém lá. Só de vez em quando que a piscina aquecida, era no calor. Se ferrou, então. Fui de trabalhar, aí de repente me mandaram... Vi um bafo da piscina lá, com os motores de geladeira nas pernas. Ficava lá só olhando para fora, aquele
é chato pra caramba. Eu que sempre trabalhei ativamente na pauleira e gosto de movimento, né? Aquilo é um tormento para mim. Então, eu não gostei da piscina. Mas ainda, felizmente, que depois o gerente mudou eu para o Band Service Bar, primeiro horário, depois segundo horário, terceiro horário, à noite, trabalhei tudo. Depois fui para o Brasserie, depois fui para esse batido e petisco que você deu, ainda fui lá para o VIP Bar lá de cima, trabalhei também no bar de banquetes, trabalhei tudo quanto é bar ali. No 150 também, Night Club, trabalhei. O que era o 150 Night Club lá dentro? O 150 Club era um clube onde se apresentavam não o Frank Sinatra, mas outros cantores de menos nome se apresentavam lá. E aqueles que via lá do estádio faziam... Eu esqueço o nome de todos que foram se apresentar ali, mas eram todos cantores famosos nos Estados Unidos, né? E não tanto como o Frank Sinatra. Aí se apresentavam no 150, se chamava 150 porque justamente era dois motivos. Por quê? Só cabia 150 pessoas nesse clube. E também o número da Alameda Campinas, no lateral do Maxud, era Alameda Campinas 150. Então, teve um motivo de chamar 150. Então, aí eu trabalhei em todos os bares. Até que um dia, eu estava lá, tranquilo, o supervisor de bares, o Dominique, na época, ele chegou, Eurides, o Piero vai lá para o 150, porque o Piero é gente fina pra caramba, mas ele estava extrapolando um pouco no Natal. Aí o Piero vai para lá para o 150 e a diretoria do hotel escolheu você para trabalhar no Trianon, para ser o chefe de bar do Trianon. Só que tem um porém. Já falaram que aqui tem promoção, e se não se adaptar na promoção é despedido. Então, vou ser o seguinte, você vai para o Trianon, se você for realmente do gosto, trabalhar direitinho, você continua no Trianon. Se você não agradar, você vai ser despedido no ato. Você confia no seu taco? Eu falei, claro, cara, eu confio, né? Sem problema. Puta, eu já tinha trabalhado, desculpe esse, mas eu já tinha trabalhado muito experiente. Do Maxud eu já sabia tudo. E eu acho que eles me escolheram porque eu falava inglês. Acho que é isso, porque não era melhor que ninguém ali. Não era. Essa época era difícil, o bartender falava inglês? Pouquíssimos falavam. Ali no Maxud, ninguém, nem o Pinheiro, que era o supervisor e o grande bartender ali, falava inglês. Nada. Aí, e como tinha 16 bartenders lá, 16, e escolheram eu. Eu falei, não, eu vou sim. Mas eu cheguei logo de cara, agradei e tal, fiz o trabalho correto que eu sabia fazer. E aí fiquei mais 15 anos ali, 2 anos rodando todos os bares do Maxud e mais 15 anos no Trianon. Nossa, o que eu vivi de experiência ali, de conhecer pessoas famosas, Omar Sharif, tem história para contar. Conta agora, vamos começar aí. O Omar Sharif, manda aí do Omar Sharif. O Omar Sharif é aquele cara que o ator que fez lá o grande filme Dr. Zhivago. Sim. Né? Dr. Zhivago. Um dia chegou ali o Omar Sharif, sentou no balcão, pediu um black label ali. E eu pensando comigo, meus botões, falei, eu acho que eu conheço esse senhor, mas não sei de onde. Aí fui lá, fiz a notinha dele e tal, mas olhei bem e falei, agora eu lembrei, é o Sharif. Aí sim eu cheguei, porque eu não sou de chegar no cliente, fui começar. Primeiro ele tem que chegar a conversar comigo. Se ele quiser conversar comigo, ele conversa. A não ser que seja amigo e tudo, aí vamos conversar, né? Mas se o cara tá tomando seu drink lá, deixa tranquilo, fica lá. Aí eu cheguei nele, né? Aí fui fazer a tietagem, né? Falei, senhor Macharif, senhor, eu assisti o filme dos pais, tudo em inglês, falando, I watch your movie, Macharif, espetacular movie, you are the greatest actor. Aí ele se entusiasmou comigo, né? Ele falou, nossa, você gostou, você me conhece? Então eu falei, eu conheço o Macharif. E o seu filme, a Lara, né? Que é aquela moça que trabalhou com ele lá, a atriz também, falou, ela é maravilhosa. Aí ele pediu mais um Black Label, né? Aí foi ele que quis só conversar. Só o Iscão? Só Black Label puro, só com gelo. Aí foi ele que quis conversar comigo. Que aí eu conversei um pouquinho, saí fora, mas ele me chamou, né? E falou, vou te contar para você. Aqui lá, naquele filme lá, eu passei colírio nos olhos, porque para ficar mais romântico. Ele me contou até os truques de cinema, cara. Para ficar com o olho brilhando? Para ficar assim meio lacrimejante, sabe? Os olhos, né? Porque tem uma emocionante. Cena lá que fica, emocionante. Ele me contou tudo isso aí.
Aí depois ele tomou o Black Label e tudo, ele fez isso, levantou. Ah, ele contou outra história ainda. Ele falou: ó, eu sou amigo do Roberto Maxud, eu tô aqui, eu nem pago nada. Eu disse: isso aqui é para mim, entendeu? Meu nome é onde eu vou, ninguém quer cobrar nada de mim, entendeu? Aí é fácil. Aí ele falou: eu tô aqui para jogo de xadrez. Ele tem um circuito de jogo de xadrez, né? Entendeu? Ele estava ali em São Paulo, então ele estava hospedado no hotel. Ele falou: ah, outra coisa, eu vou agora para a Rússia e vou filmar lá o meu novo filme, Pedro o Grande, Peter the Great, né? Peter the Great. Aí ele se levantou, me estendeu a mão e falou: thank you very much, muito obrigado, Euridice. Já que você gostou do meu filme Dr. Givago, assiste então agora o Pedro Grande. Foi bom o filme, não? O Pedro Grande não chegou. Não chegou ao mesmo caminho, mesma altura do Dr. Givago. O Dr. Givago foi um filmaço, cara. É. Nossa, vou procurar, não. Não assistiu? Não, né, pô? Você assistiu? Você assistiu, Rô? Dr. Givago? Grita aí. Não. Não assistiu? Então a gente vai assistir. Precisa. E eu atendi ele. Outra história é com o Slash, né? O Slash do Guns N' Roses. Do Guns? É, do Guns, né? Você atendeu o Slash? O Slash ficou meu amigo e me abraçava. O Slash, coisa fina, né? Mas claro, né? Bêbado. Não, o que acontece é o seguinte, né? Nas 2 vezes que eles vieram fazer show no Brasil, eles se hospedaram aqui. Mas Isso, anos 90, né? Começo dos anos 90? O líder da banda do Guns N' Roses... O Axl. Ele é violento, né? Ele é meio chato, ele, né? Não sei, não conheci como você. Dizem que ele jogou a cadeira lá de cima no lobby, ficou louco lá. Entendeu? Loucão, jogou a cadeira lá de cima. A cadeira. Mas ele não apareceu no trem, não. No bar que eu trabalhava, não apareceu, não. O Slash, sim. O Slash, todo dia antes do show, eles fizeram os 3 horas de show cada vez que vinha, ele chegava lá, Stolchnaya, vodka russa, caipirosca. Eu fazia caprichado, ele tomava 2 antes pro show. Aí depois do show ele voltava, aí tá tranquilo. Aí ele sentava ali no balcão, só sentava no balcão, aqui igual eu, você aqui, ó. Aqui. Aí ele tomava 3, 4 caipirosca e ia dormir, tudo bem. Aí no último dia que ele fez o show, que já ia embora, aí, nesse dia ele estava inspirado, cara. Ele tomou, te juro, olha, ele tomou 12 caipirosca de Stolchnaya. 12? 12. Mas Rapaz. eu faço direitinho, né? Com gelo, coisa de rockstar mesmo, né? Gelo picado e tudo. Ainda mais Stolchnaya também, né, cara? Ela fica bem mais suave, né? Mas mesmo assim foi 12, cara. O cigarro deixa na dele, frente o microfone aqui. o cigarro dele ficava aqui, ó. Ele aqui, fumando. Aí a cinza ficava desse tamanho. Eu pegava lá o cinzeiro, eu ia batia no cigarro dele, caía a cinza. Obrigado, thank you very much, my friend. You are the best bartender do world. Você é o melhor bartender do mundo. Mas isso aí quando o cara tava depois, claro, na hora ali eu era, né? Depois em outros bares eu era outro bartender, né? Aí ele me abraçava assim pelo balcão. Aqui, aí ele falou assim, ó, na próxima vez que eu vim aqui, eu vou te dar ingresso para vocês vão assistir o show ali mesmo na plateia, junto com a gente. Entendeu? Mas isso aí depois não veio mais, né, cara? É conversinha, né? Só pra falar, pô, eu gostei de você e... Não, mas ele e todo mundo querendo autógrafo. Tudo que eu dava para ele assinava, cara. As meninas, as garçonetes, tudo. Não, ele pede autógrafo para ele. Ele só fazia, eu botava só papel assim, Slash presente, Até que uma hora eu falei, pô, as meninas, por favor, não dá mais, né? Porque o homem deixa o homem relaxar um pouco, pelo amor de Deus, né? Mas foi sucesso, cara. Então, atendi também Figueiredo, mas na mesa. Atendi lá. Nossa, conta essa história aí. O Figueiredo. Isso em que ano? Agora eu não lembro. Quando ele era presidente ainda, a esposa deles ficaram na mesa. Mas ficaram na mesa lá, né? Mas foi eu que servi as bebidas, assim, né? Ele bebia o quê? O que ele bebia? Eu não lembro agora. Ela tomou champanhe. Eu sei que a gente servia champanhe. Até champanhe francesa. A gente era tão chique no nosso bar que da champanhe francesa a gente abria para os clientes mais, né, mais importantes, a Moët Chandon francesa. A gente abria para servir em taça. E ela tomou... Servia em taça, moer champanhe e servia em taça lá. Em taça, tomasse uma ou duas, só pagava 2, né? Não pagava a garrafa toda, né? Sim. O José Bonifácio... Eu não imagino um bar hoje no Brasil que sirva champanhe em taça.
Em taça nacional, acho que sim, né? Não. Champanhe, tipo, champanhe francês. Sim. A nacional não é É. champanhe. A nacional é espumante. Não, tudo bem. No champanhe francesa em taça, Não, acho que eu não. acho que não tem hoje em dia. Acho que não. O José Bonifácio Sobrinho também eu atendi, mas esse aí era cliente meu especial, sentava no balcão. Ele e a esposa dele, o José, o Boni da Globo, né? Ah. Aí ele, para a esposa dele, eu servia também a Moët Chandon em taça. Ela tomava sempre 2 taças, porque ele estava sempre lá, sempre andava lá. Já o Boni, ele tomava um conhaque lá que custava $150 a dose naquele tempo. Ó, Qual que era? Você lembra? Hennessy Paradis Baccarat. Nossa, isso daqui hoje é Melhor R$600 uma dose no bar. Seria isso aí. 600, R$700. E para ele, não. Ele toma. Porque ele tinha dinheiro pra caramba, né? Ele já faleceu, não sei, mas ele tinha dinheiro pra caramba. 2 doses. Ela tomava 2 taças de champanhe Moët Chandon, entendeu? E era só isso. E depois, na hora de pagar a conta, ele só fazia assim, ó, mais 20%. Que essa era a minha caixinha, né? Entendeu? Ele dava caixinha para mim ainda. Então eu servia para a esposa dele só para os clientes importantes. E também o dono do Morumbi Shopping. E tem muitos que eu servi ali. Erasmo Dias, que era o secretário da... Nossa, tantas pessoas importantes. Você foi muito feliz com as caixinhas? Porque eu tava conversando com o Derivan e aí eu me toquei numa coisa que... Nessa época, tem muito bartender que não conhece a história da coquetelaria brasileira ou da hotelaria brasileira, não por culpa deles, mas porque a gente não teve esse registro até hoje. Eles não imaginam o quanto hoje se ganha muito menos do que nessa época, né? E eu tava falando com o Derivan, conversando no episódio 0 com ele, e ele levantou uma hipótese que eu não tinha me tocado e é verdade. Porque nos anos 80 mal tinha cartão de crédito aqui. Então as pessoas eram obrigadas a pagar no dinheiro, né? Ou cheque, mas geralmente andavam com dinheiro, então elas se sentiam obrigadas a dar caixinha ali na hora, né? Então você ganhava, conseguia ganhar muito mais do que só o rateado lá, só os 10%, né? Eu ganhava 4 vezes mais em caixinha do que o salário. O salário do Maxud não era assim alto, não, cara. Seria hoje talvez uns R$1.500, R$1.200, R$1.500. Mas chegava a ganhar quase 10 pau por mês. Agora, porque o Trenão dava boa caixinha, mas quem trabalhava nos outros bares, os outros bartenders, trabalhava nos bares de fundo, tá, que não tinha contato com o cliente, dependia do garçom da caixinha para ele. Então não se ganhava a caixinha muito bem lá nos outros setores do bar, a não ser o batido de petisco também, né? Entendeu? No Trenão era muito dinheiro que a gente ganhava. A nossa equipe era de 6 pessoas e a gente juntava 6 bartenders. 2 bartenders e 4 atendentes. E 1 maître e mais 3 garçons. Entendeu? E aí a gente juntava tudo e no final da noite dividia, era 300, 350. Para cada um. Para cada um. Pô, 300 pau no dia, cara. Por isso que eu construí meus imóveis lá em São Miguel nesse tempo, com o dinheiro que eu ganhei. Não fala muito não, senão o pessoal vai ficar batendo o olho aí. Era muito dinheiro, claro. Tinha os dias ruins também, que seria 100, os domingos, assim, segundas, dia menos que dia R$100 por dia. Mas final de semana, principalmente, dava 300, 400 pessoas ali. Claro, que tem sempre aqueles que não davam, a maioria não dava muito. Seria R$5, R$10, mas tinha os príncipes, que a gente chamava o príncipe, que era o José Bonifácio Sobrinho. Ó, se o cara gasta aquele conhaque lá, 600, 1.200, quase R$2.000, se ele põe 20% ali, são R$400, né? Pra caramba, é. É muita grana. É uma grana. Então, a gente... realmente foi ali que eu fiz a minha vida em tempo de bartender. Isso daí também tem um outro ponto aí, que era a época do overnight, né? Porque a galera que tinha dinheiro, investia dinheiro, pegava todo o dinheiro, gastava pra caramba à noite, e aí quando virava a noite, esse dinheiro multiplicava, então o cara nem sentia que ele gastou. Ia jogando dinheiro fora, né? É diferente que aquele tempo a sociedade paulista também, né, a nata da sociedade, frequentava muito o Trenão também. Hoje eu não sei como é que anda o brasileiro, porque diversificou muito, né? Os bares, aumentaram os bares, né? Mas tudo mais ou menos na mesma categoria, né? Assim, mais ou menos num nível só, né? A maioria dos bares, né? Sim. Agora, no nosso tempo, nós tínhamos o Trenão, que era o supra-sumo, era
Maxud era o supra-sumo. Então, a nata da sociedade paulistana, e mesmo do Brasil e de tudo, e do mundo, todo mundo vinha ali. E a gente teve essa sorte danada, cara. E aí, outra, muita mais história eu vivi ali, mas ali conheci também. Eu estava vendo aqui que vocês... O Orides fez uma anotação para ele não esquecer nenhuma história. O cara contou o número da casa que ele trabalhava em 1970. Eu não lembro do número da minha casa que eu moro hoje. Ele teve que anotar a história ainda, você acha? Orides, me fala uma coisa. Você acabou de falar que assim, pô, você conseguiu pegar uma grana, fazer um caixa bom, comprar, investir em imóveis para ficar sossegado. O Derivan fez a mesma coisa lá, era o rei de Ferraz de Vasconcelos ali. Mas assim, muita gente nessa época ganhou muito dinheiro, mas gastou dinheiro adoidado também, né? Tipo jogador de futebol que não pensa no futuro, talvez, né? O cara ganha bastante hoje e não pensa, vai gastando, gastando. Na verdade, eu não só gastei, assim, comprando imóveis, essas coisas, não. Eu viajei muito também. Eu não deixei de me divertir, entendeu? Sim, tá certo. Entendeu? Isso é um investimento, né? Tem uma parte separada para o investimento. Eu não me preocupei só no futuro, não, né? Mas a maioria das pessoas parece que não entendeu. O Derivan, sim, ele guardou, né? Já teve outros amigos nossos que não guardaram tanto. O Charles não guardou, o Everaldo não guardou. Hoje em dia mesmo, já com a idade avançada, precisa trabalhar. Precisa trabalhar um pouco. Isso é ruim, né? Porque na idade avançada, a gente ainda sente o prazer de trabalhar, mas já talvez não tenha aquelas condições físicas que tinha quando era novo, sim, né, total, cara? Entendeu? Total. É isso que a gente tem que evitar. Trabalhar no futuro, quando a gente já estiver mais idoso, por prazer, mais por prazer do que por necessidade. Ou traçar um caminho para que o seu trabalho no futuro ele não seja o mesmo de quando você tem 20 anos, né? Tipo, eu tô na mesma área, mas não exige esforço físico, não exige um esforço diário, eu estar presente todo dia no mesmo lugar, passar horas a fio, passar noites em claro, né? É uma coisa que eu falo muito pra galera mais nova sobre isso. Guardar o dinheiro. Que tem que guardar o dinheiro e tem que saber também que o corpo fala e uma hora vai ter que parar. Ah, sim, com certeza. Uma hora vai ter que parar, senão sua vida não vai ter qualidade nenhuma, né? Com certeza. Você tá aí atleta, né? Não, eu consigo, se eu quisesse trabalhar hoje fixo, por exemplo, 10 horas atrás do balcão, eu consigo tranquilo, até gosto porque de tá inteirão, tá malhando. Tô bem. Mostrou aí a panturrilha pra gente de corredor, de atletismo. Verdade, não. Verdade, eu tô bem. Né? Nessa parte eu tô bem. Né? Mas quando eu tinha 20 anos, eu tava bem melhor, claro, mas ainda eu tô muito bem. Mas acontece o seguinte, cara, aquele negócio de você ficar trabalhando fixo todo dia, você perde ali, por exemplo, 10 horas por dia de vida, entendeu? Enquanto que você poderia gastar essas 10 horas em casa, com a família, né? Entendeu? Se você tá certo, tá se divertindo, tá trabalhando lá, tô me divertindo. Eu sempre me diverti. Mas essas 10 horas você está deixando de se divertir em outros lugares. Você pode pegar um violão, vou tocar um violão, você pode ouvir música em casa, você pode passear ou ir no restaurante, entendeu? Então tem tudo isso. Então é muito importante, cara, a gente fazer assim o presente e trabalhar bastante, e se puder ganhar dinheiro, comprar principalmente um imóvel e não pagar mais aluguel, né? Isso que mata. Aí depois, no futuro, quando você estiver ali com 50, 60, 70 anos, eu já estou com 73, tudo bem. Aí você fica trabalhando a hora que quiser, no momento que quiser e com quem quiser, entendeu? É isso que é importante, eu acho. E hoje você está fazendo seus eventinhos, sempre faz os eventos pra galera aí que você sempre atendeu, fazendo seus drinks, disputando os campeonatos ainda. Disputando o campeonato. Da ABB, né? Não, porque é o seguinte, aí eu tenho, disputando o campeonato também, eu tenho chance de rever os amigos, né? Porque mas, na verdade, essa é a finalidade, né? A ideia não é assim, nossa, eu vou ganhar o campeonato. A ideia é ali se reunir com os amigos, fazer aquilo que vocês sempre fizeram juntos, saber da vida dos outros.
Se a gente... Contar as piadas, tirar sarro do cara que a gente sempre tirou. Confraternização entre os amigos, É sabe? isso. Não, porque eu afastado agora é difícil ver os amigos, né? Faz tempo que eu não te via, cara. Faz tempo, Faz né? tempo, Muito Orides. tempo. Agora eu vou lá no campeonato, tá lá pelo menos uns 30 aí que eu conheço. Então a gente brinca e tudo. Pô, e lembra dos bons tempos aí, né? É, e outra, aí você mostra o seu trabalho para o público ainda, né? É gostoso mostrar o trabalho para o Sim, público, né? sim. Entendeu? Se ganha, ganha, se não ganha, não ganha, tudo bem, tudo faz parte do jogo, né? Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas é importante que eu estou ali sempre presente. Ah, já brincaram comigo lá. Pô, o Orides vai disputar campeonato até de muleta um dia, viu? Boa, Orides. Orides, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vamos fazer um off-topic aqui. Eu quero saber como você conheceu a sua esposa. Então, essa é a história que eu queria contar para você, né? Aqui tem essa pergunta, né? Como a vida... Não, aqui Conta não. do seu jeito, esquece esse Aqui, papel ó. aí, rapaz. Essa história você sabe de cor aí. Como que eu tive assim, uma grande vantagem trabalhando em bar, uma coisa que me melhorou a minha vida e tudo, né? O Dom Juan do Maxud, vai lá. Porque na verdade é o seguinte, cara, eu desde que eu comecei a trabalhar em bar, boate, assim, eu sempre gostei, minha vida já começou a melhorar desde que eu entrei no Cancan, e foi um prazer danado. Mas teve a diferença de eu conhecer minha esposa, né, que aí mudou um Você pouco. conheceu ela no Cancan ou no Maxud? No Maxud. No Cancan tinha outra lá. Mas esquece. Aquela lá, aquela passou. Aí, mas a Inês, eu conheci ela no Maxud, e ela é casada, né? Ela veio aqui, ela é inglesa, ela veio para os Estados Unidos junto com o esposo dela, que ele era diretor da Ford, né? Eles vieram para ficar 2 anos. E foram ali frequentar... Ela morava fora? Morava lá nos Estados Unidos. Mas eles vieram aqui como contrato da Ford. Certo. Da Ford de lá para fazer o quê? Tratores, aquela coisa toda. Aí, mas eles frequentavam muito lá o Trianão. E ela bonitona, sabe? Aquela coisa de cruzar a perna ali na cadeira. Claro, eu não sou cego, eu tô olhando lá, né? Tá, aí se entusiasmou comigo. Aí se entusiasmou, me entusiasmei com ela e ela acabou se apaixonando comigo. Acho que foi os drinks fortes. Os drinks fortes que eu O que você fez pra ela? O que você fez pra ela que os bartenders vão querer saber aí? O que pode... Ela bebia tudo lá, caipirosca. Ela queria provar caipirosca, vai provar outro drink, mata, esses drinks todos, né? Mas eu acho que, na verdade, o que fez ela cair por mim foi a potência dos meus drinks. A potência do drink. A potência dos meus drinks. Não, mas vamos, peraí. Eu quero detalhes. Aí ela frequentava, ela veio pro Brasil. Aí eles ficaram quanto tempo aqui? Ficaram 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mas eles moravam no Maxud, não? Ou eles frequentavam o Maxud? Às vezes eles se hospedavam no Maxud, mas mais eles frequentavam do que eles moravam lá. Porque a Ford alugou para eles na Chácara Flora, uma casa grande com piscina, sabe aquela coisa? Sei. Diretor da Ford, né? Sei. Segurança, então ele morava lá com ela, né? Então aí depois de frequentar muito ali, depois de 1 ano, é que a gente começou realmente a namorar. Eu e Nidia, a gente começou a sair, não sei, cara, acho que eu fiz errado, eu fiz certo, mas a gente se apaixonou e começou a sair, vamos pros modelos. Não, errado foi pro cara, né? Pra você tá com ela até hoje aí, ó. Tá, então, aí ficamos namorando, eu tinha 40 anos. Mas peraí. Vamos devagar. Ela ficou frequentando lá por 1 ano e de repente vocês marcaram de sair. Isso, ele e ela. Mas eles já não estavam bem, é isso? Eles estavam bem, eu acho que estavam bem, mas... sabe, mas você estava melhor, né, Eurides? Mas ele era muito viciado em trabalho, sabe? Aquele negócio sei. todo, também aquela coisa. Ele até aconselhava eu sair com ela para mostrar a cidade e tudo. Porque pegamos muita amizade. Caramba! A minha amizade que pegamos com ele também, gente finíssima, que cara. talarico, Eurides! Ele me falava, senhor Eurides, se você puder, você leva a Inide para passear. Eu não tenho tempo para passear com ela. Aí eu levava Ibirapuera, Terraça Itália, levava esse lugar e tudo, né?
E é claro que aí pintou o clima. Aí passou os 2 anos depois, a gente já estava namorando bem, né, cara? E aí, Mas ela continuava casada com ele? Vocês estavam namorando? sim, continuava, claro, Minha nossa. continuava, normal, normal. Normal. Eu era, eu era o outro. Mas Sei. aí o que aconteceu? Aí venceu o contrato, 2 anos, né? Aí eles eram para voltar para os Estados Unidos. E aí ela ficou na dúvida. Vou ou fico? Falei, Nidia, isso aí é uma coisa muito difícil. Eu amo você, eu acho que você me ama e tudo, mas ó, é muito difícil a decisão, porque você tem tudo com ele, você é rica com ele, com aqui você não vai ter nada, entendeu? Eu sou bartender. E aí ela pensou, pensou e falou, É mais emocionante. eu fico. É. Diga ao americano que eu fico. E ele ficou meio injuriado, claro, né? Claro que ficou, né? Aí conversa vai, vamos fazer o divórcio, que negócio. Até ele falou para ela assim, ó, seguinte, eu tenho lá a casa na Pensilvânia, a casa dele é grande lá, né? Ele faleceu já agora. É, casa grande, eu vou ficar com aquela casa grande e vou comprar para você um apartamento aqui para ficar com Orides aqui em São Paulo. Você fica, Sério isso? e você fica com o carro e o apartamento e eu fico com a casa lá. Ainda ele falou o seguinte... Assim, aí, né? Que seria a parte dela no divórcio, né? essa parte dela do divórcio, entendeu? E eu já tinha minha casa em São Miguel, meu imóvel, não precisava disso, de dinheiro dela eu nunca precisei, não. Mas aí ele falou outra coisa que me interessou muito, que eu achei muito digno dele, né? Ele falou assim para ela, você fica 1 ano com ele. Se você quiser continuar depois, você fica mais com ele para sempre. Se depois de 1 ano você achar que não dá certo com ele, você volta para mim. Porque ele achou que era só uma aventura e que ela ia se tocar uma hora e ia querer voltar. Exatamente. Coitado. Exatamente. Mal sabe a potência do drink do Orides, né? A potência do nariz também. É, o nariz. Ê, santo nariz, hein, Orides? Esse é grande. Então, mas aí ficou esse, né? Aí que foi, né? Claro, eu queria ela, mas não queria que ela fizesse esse esforço danado de perder muita coisa, né, cara? E eu deixei para ela. E acabamos ficando juntos, estamos juntos já há 30, isso desde quando eu tinha 40 anos, 73 agora, estamos juntos há 33 anos, né? 33 anos. 33 anos. É, ela tá mais tempo comigo do que teve com ele, que ela teve 25 anos com Vocês ele. tinham quantos anos na época? Ele tinha... Na época vocês tinham quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 40, ela tinha 42, né? Na época, 1990. Eu nasci em 1950. Mas aí ela resolveu ficar comigo, eu falei, ó, se você ficar realmente, depois de 1 ano, se quiser voltar lá para os Estados Unidos, você volta. Mas aí ela resolveu ficar comigo, então, e estamos até hoje. Pô, que legal. Na verdade, o que eu estava querendo falar é que, na verdade, eu sou mais marido dela do que ele foi. Por quê? Não, porque eu estou 33 anos com ela. Passaram muito tempo, sim, com certeza. Não tem lógica? Sim. Se ele ficou 25 anos casado com ela e eu estou 33 anos, o traído sou eu. Tá bom, tem uma lógica aí. Você arrumou uma lógica para não passar de talarico, né? Então, é isso que eu penso. Pela lógica seria isso aí. Eita, Orides. E aí vocês, depois, você ficou aqui um tempo ainda trabalhando, e aí resolveram... Mas depois do Maxud, você parou de trabalhar quando no Maxud? Depois do Maxud eu fiquei 90 aí? Em 97 que eu saí do Maxud. Quer dizer, depois que eu juntei com ela, que estava precisando juntar, não casada, mas 7 anos ainda mais eu fiquei no Maxud. Certo. E morando ali, deixei de morar em São Miguel no meu imóvel lá, vim morar aqui na Bela Vista ali, na perto do Benfeitos por dia. Então, 7 anos ali. Aí depois que eu saí do Maxud, eu não queria nem sair do Maxud, saí por causa de um gerente lá que expulsou o Prado e outros lá. Mas também logo depois o Maxud começou a cair ladeira abaixo, né? Já estava caído, pegaram lá um gerente com currículo falso lá, foi um zebra danada, e ele atrapalhou muito. Aí depois, mas eu não parei ali, não. Eu não parei, eu fui trabalhar ainda no Holiday da Frecaneca, Holiday Inn, depois no Best Western da Brigadeiro,
Na verdade, ó, E sempre hotel. depois Depois. que eu saí do Maxud, eu virei andarilho, porque ó, eu trabalhei em mais de 20 casas. Ó, durante 5 anos no Cancan, 5 anos no Moringa, 17 no Maxud, são 27 anos, né? Uhum. 27 anos, 3 casas. Depois que eu saí do Maxud, eu já andei mais em 20 casas. E aí que eu aprendi muito mais ainda a ser bartender, porque ó, você sabe, né? Você fica muito tempo na casa, você se acomoda. Você pega o vício da rotina, né? Aquela rotina do dia a dia, você faz a mesma coisa de sempre, você não evolui assim, na técnica, então, fica só naquilo, né? Aí eu peguei outras casas, umas boas, outras mais menos, e cada casa que você vai trabalhar, você muda muito do clima, tudo, né? O ambiente. Sim. Trabalhei nos Gringos da Riviera São Lourenço, Pauleira, 1.200 pessoas por noite, 2.000 pessoas. Peguei outras casas mais leves, peguei aeroporto de Cumbica, no The Collection, trabalhei lá também. Depois ainda fui trabalhar num restaurante, num clube judeu, mais 3 anos, lá no Pachov Judeus. Eu me dou muito bem com os judeus, né? Até falaram para mim que lá o chefe lá falou, Oredes, eu podia ser até ocupar, sabe? Aquele equipazio, eu tinha permissão. Aí o xerife lá falou assim, o Samuel falou assim, Oredes, você tem a alma judia, viu? E eu falei, não, Samuel, eu tenho alma vadia. Eu brincava com ele. Mas você, não, você é um judeu perfeito, você é um judeu perfeito. Eu falei, não sou não, senhor Samuel, porque é o seguinte, não sou circuncisado, aquele negócio de cortou o negócio lá, não. Aí ele disse, mas isso a gente faz. Eu falei, aqui não. Aqui Passou o tempo, já não dá, não. Eu falei, não. Agora não autoriza. Vai que corta um pouco mais. De jeito nenhum. Não. Deixa que eu tenho aqui, tá bom que eu tenho aqui. Aí me diverti muito ali, eu ganhava um dinheirão ali também, o salário meu era lá em cima também, que né? legal. Ali não dava caixinha, ao contrário, ali não dava caixinha. Mas o salário era bom. Dava um salário assim de 3.400, 4.000, e tava bom demais. Trabalhei quase 3 anos lá. Depois fui trabalhar no restaurante marroquino na Vila Madalena. Depois ali foi a última casa que eu trabalhei. Aí eu peguei e pedi a conta porque eu queria disputar o Pan-Americano lá em Tenerife. E aí eu precisava da grana, eu já estava querendo me aposentar mesmo, né? Eu falei, acerta a minha conta, pega um dinheiro. Fez um acordo lá. Vou sair. Aí comecei a fazer eventos. Aí eu fiquei fazendo eventos. Eu faço muitas festas, certo? Os meus clientes gostam de mim, já sabem do meu jeito. Os convidados deles já me conhecem, né? Por mais que você trabalha, é uma forma de trabalhar mais saudável também para você, né? Porque você não tem a rotina, você não tem tantos dias atrás do balcão, você se diverte, né? Eu brinco... Me divirto mesmo. Eu brinco com todo mundo, eu falo assim, agora eu voltei pro balcão, uma vez por mês. Me divirto mesmo. Uma vez por mês só. E outra... Tem outra coisa, né? Nos eventos, cada festa é de improviso, não é igual você vai trabalhar fixo na casa, seu bar, por exemplo, você está todo dia, você sabe ali montar aquela decoração, aquele público que você vai atender lá, nas festas de eventos, não. Às vezes, muita coisa muda mesmo você fazendo, tem outros convidados, que é aquele negócio todo, né, papá, você tem que se adaptar no momento. E tem que chegar bem antes também, por quê? Sempre tem alguma coisa que vai precisar, porque aquela mesa não dá para arrumar lá, dá para você arrumar em outro lugar, tem que desmontar lá, os copos não chegaram, entendeu? Tem um monte de detalhe que acontece no evento que às vezes atrapalha, cara. Eu detesto porque meu trabalho tem que ser feito com preparação. Eu tenho que estar tudo certinho ali no evento, eu não gosto de cliente fazer fila assim, entendeu? Esperar. Chegou, pediu, tá, vamos, né? Agora, se você chega, por exemplo, atrasado na festa, ou a festa, por algum motivo, começa atrasado e você não conseguiu arrumar os seus materiais de trabalho e nem cortar as frutas e nada, e de repente já começa a festa com 100 pessoas e você tem que cortar ali o morango, tem que cortar o limão, tudo. Isso mata a gente, né? Então, não tem como, né? Na hora não tem como. O que você sente mais falta, assim, que você vê hoje os bares, a cena da coquetelaria acontecendo, um monte de bar aparecendo. O que você sente mais falta daquela época nos bares de hoje, quando você vai ou quando você vê essa cena acontecendo? E o que você acha que melhorou
no serviço em geral, no atendimento em geral, na oferta dos bares de hoje para aquela época? Mas mudou um pouco, mas não a diferença é, primeiramente, em termos de bares não muda muito, porque a gente vai lá para beber. Aham. Aquele tempo tinha os grandes profissionais trabalhando, hoje também tem os grandes profissionais trabalhando, a coquetelaria é dinâmica, cara, Sim. entendeu? Ela, claro que não vai ficar igual antigamente, de maneira mais simples. A vantagem antigamente é que se saía muito mais drink clássico, né? Royce Neck, Singapore Ling, era Manhattan de Fest. Hoje em dia, o que você vê nos bares de hoje é mais caipirosca, né? Tem alguns drinks modernos, Sexy Beach, entendeu? E Sazerac que a gente fazia muito naquele tempo lá, Pisco Sour. Hoje em dia parece que é muita quantidade e menos qualidade nos drinks, né? Não falam assim, não é culpa do profissional, não. Os profissionais de hoje são excelentes, cara. São excelentes. Acontece que diversificou muito esse negócio de coquetelaria, né? Naquele tempo não tinha tantos drinks, não tinha tantos, né? Hoje tem muito mais, né? O pessoal inventa drinks a cada dia, cada bairro que você vai tem... Isso é uma verdade, isso você tem razão. É que eu acho que também tem um motivo aí da gente acabar tendo uma análise diferente às vezes, porque hoje tem muito estilo de bar, né? Então você tem... E a coquetelaria tá presente em qualquer um. Então você vai numa cervejaria, tem drink. Você vai numa adega de bairro, tem drink. Você vai num pagodão, tem drink. Você vai no hotel, tem drink. Você vai no bar de coquetelaria, óbvio que tem drink. Então você acaba tendo muitos tipos de bares servindo drinks hoje, né? Então, alguns melhores, outros piores. Alguns, nesse que você falou de batelada em grande quantidade, né? E alguns acabam sendo um pouquinho melhores, qualidade e tal. Tem bastante bar ainda que serve, aqui em São Paulo, pelo menos, bastante drink clássico. Mas legal, você falou que naquela época você já servia Sazerac. Conversando com o Derivan também, ele falou que muito drink que a gente vê hoje, que era de lei seca, às vezes não chegava aqui, a gente não sabia as receitas, porque a gente não sabia quem era Jerry Thomas, Jerry Craddock, porque não tinha livro, não tinha informação. Você lembra alguns desses drinks que você já servia no Maksud, que eram da lei seca e não necessariamente era da IBA? Tinha algum assim? Além da IBA? Tinha pisco, né? Teve a época do pisco, né? Do pisco. Que você é bem fã. Você lembra que você fez uma vez? Fiz e você reclamou, falou que tava doce demais. Lá no Zeca, eu lembro. Depois do Zeca. Eu falei que tava um pouquinho mais de limão só. Aí, ó, tá vendo? Um pouquinho mais de limão. Porque eu era craque fazer aquele drink lá no Moringa. Antes de entrar no Maksud. Você é fã de pisco, eu tô ligado. Aquilo não era drink da IBA, né? O pisco sour. O pisco sour não. Nessa época. Né? Ainda não é, não? Não, ainda não é. Tem um pisco ponche que é. Né? O pisco eu não sabia. O pisco punch eu sei que é. O pisco sour acho que é da IBA, sim. Mas o pisco punch o pisco punch mas eu acho que o pisco sour entrou assim na IBA. Não me lembro. Agora tem muitos coquetéis. São mais de 60 agora tem bastante. Né? Eu acho que sim, né? Mas de qualquer maneira, naquela época não era ainda não. Mas era a febre do pisco sour, cara. E tinha que saber fazer direitinho. E eu fazia aquilo lá, acho que eu fazia uns 30 por dia lá no Moringa, te juro. Eu servia na copa de vinho branco, sabe? Até as duas gotinhas de angostura. Tinha a espuma assim, ó. Tinha que ficar assim, por cima, assim. Então eu estava craque naquilo de fazer. Por isso que eu sabia o gosto exatamente daquele piscal bem equilibradinho, né? Mas você fez direito. Aê, obrigado, hein? Você fez direito. Obrigado, não tira minha moral aqui. Me fala aí, então. Me dá uma dica aí para quem estiver assistindo. O que faz um pisco sour ser perfeito? Então, é o equilíbrio entre os ingredientes, né? Porque se você pôr um pouco mais de limão, ele vai ficar um pouco melhor. Tem que ter a quantia certinha do limão. Azedinho ou doce? A quantia certinha do açúcar, a quantia exata do pisco. E para ficar espumona ali? Tem uma técnica de bater o drink? Então, vou te falar dessa aí. Depois também você tem que escolher o pisco. O melhor pisco para se fazer o pisco só é o pisco peruano, porque ele é mais seco. Certo. O pisco chileno, ele é mais suave. Então, a gente tinha naquele tempo, que era a época do pisco... Acaba trazendo doçura no drink depois. A gente tomava o pisco, a gente servia o pisco chileno mais puro, né?
Geladinho e tudo. Já o pisco, para fazer o pisco-sal mesmo, a gente usava o peruano, aquela garrafa, tinha umas garrafas do Inca, preta, não sei se você já viu, bonita, né? Sim. A gente usava muito aquilo. Esse negócio da espuma aí é o seguinte, né? Tem que bater bem na coqueteleira. Você sabe como é que é, tem que fazer a emulsificação do. Naquele tempo não tinha essa técnica toda. Eu aprendi agora a fazer direito o pisco-sal de uma maneira diferente, bater primeiramente sem gelo, porque se você bater com gelo muito tempo, ele vai diluir, vai diminuir a espuma. Vai ficar aguado. Vai ficar pesado. Então, naquele tempo eu ainda não pensava nisso. O que eu fazia era fazer igual todos os bartenders faziam. Eu botava gelo na coqueteleira, meia clara de ovo, todos os ingredientes ali, e batia, né? Batia uns 40 segundos, mais ou menos. Eita, haja bíceps. E tinha lá um japonês, ele falava para mim, eu quero que você me bata o pisco-sal com 1 minuto e 20 segundos. Um cara chato, né? Que cara chato. Cara chato. Só que bater na coqueteleira 1 minuto, a coqueteleira gelava, doía. Nossa, congelava a mão, né? Congelava, né? E aí eu pegava um pano em volta, né? Ficava batendo com o pano enrolado. E ele era marcando no relógio, 1 minuto. Que filho da mãe. Porque aí a espuma fica mais, né? Sim. Ele gostava mais da espuma. Gostava assim, do creme, né? Deixava bem cremoso. 2 dedos de espuma. Entendeu? E denso, né? Então eu era craque nesse negócio. Agora teve também, depois, a época da Margarita, ainda está a época da Margarita, né? O daiquiri também saía muito naquele tempo lá, cara. Saía muito daiquiri. Manhattan, Negroni, isso aí saía bastante. E depois não tinha caipirosca, a gente não fazia, não. Dificilmente gozado, né? Naquele tempo, lá em 1974, 77, por aí. É porque a marca de vodka lá não tentou roubar a receita ainda nessa época, né? A cachaça naquele tempo não se vendia, não se saía muito, não vendia muito, né? Tinha lá um outro que pedia uma caipirinha de cachaça mesmo, entendeu? Mas a raridade, a gente nem fazia. Mais gringo ou brasileiro? Não, nem os gringos bebiam. Lá no Moringo, onde eu trabalhava, quem ia muito lá, os alemães, eles tomavam muito chopp e tomavam Steinegg junto, né? Steinegg já era de chopp, aquele negócio tudo. Tinha lá no Moringo o seu Francisco. O seu Francisco, um velho de bigode assim, gente fina pra caramba. Aí ele tomava a batida de limão. A batida de limão dele, ele, entendeu? Era cachaça. Era um dos únicos clientes que tomava cachaça ali. Difícil achar. Isso anos 80? Isso é 70. 70. Quando você fazia batida de limão, você fazia como? Limão, cachaça e açúcar? Simples. Creme, não? Bem batidinho. Creme ia? Não, sem nada, só isso mesmo, só cachaça, açúcar e o limão e gelo, né? Aí, bem equilibrado nos ingredientes. E aí essa coisa da batida ser cremosa e doce pra caramba veio com a Nestlé. Isso aí já existia naquele tempo, já existia muito, né? Tinha aquelas lugares de batida, casa de batida, aquele negócio tudo. Isso aí é uma coisa diferente, porque tem que usar o leite condensado, não é? Tem que usar. A batida brasileira é conhecida como leite condensado, né? Mas isso começou com quem? Isso aí não sei quem começou, mas só que em 1970, nos bares tradicionais... Já tinha? Não tinha. Não tinha? Não tinha. Nosso bar não tinha leite condensado. Só leite condensado. As casas de batida só tinham várias em São Paulo. Hoje em dia não se vê tanto mais não, né? Tá? Aquelas casas bonitas, com frutas penduradas, abacaxi, maracujá. Então a gente mesmo já saía do trabalho, a gente às vezes passava nas casas de batida, tinha umas 3, 4 famosas. E ali se fazia as grandes batidas, né? Mas com leite condensado, aí cremosa. Mas a nossa verdadeira batida mesmo é de limão e essa é mais conhecida, né? Fruta, açúcar e cachaça, né? Ou fruta, açúcar e vodka. Simples, né? E sem nada de leite condensado, nada disso aí, né? Então é simples. Então tinha esse cliente lá, o seu Francisco, ele tomava sempre, ele só tomava cachaça, batida. Mas tinha que ser bem equilibradozinha também, bem geladinha também, né? Todos os clientes lá... Enjoado. Todos eles são meio enjoados nessas coisas, né? Cada um tem suas preferências e tem que ser assim, né? Um dia que estava uma pauleira danada lá, eu esqueci de botar o limão, mas eu bati... Só cachaça e açúcar. E ficou espumante e bati para ele, né? Ele, Euridice, tá faltando alguma coisa aqui. Eu falei, não, seu Francisco, eu não esqueço nunca, mas você esqueceu, prova aqui.
Não, mas aí tinha os alemães, né? Eles me ensinaram a fazer um drink. Esses alemães eram chatos. Porque tem uma pergunta aí, você fala assim, diferença de alguns clientes que preferem ter uma certa mania, né? Aí os alemães, o Moringa era um bar assim, rapaz, que tinha o salãozão lá e tinha o bar assim, tinha 14 caldeirões ali, cadeiras mesmo, bonito e gostoso de ficar, 14. No happy em frente do balcão. Em frente do balcão, que era meio redondão assim, né? No happy hour, naquele tempo tinha o happy hour, já nós chegando, começou lá. Ficava 14, mais 14 atrás e o salão cheio. Era pauleira mesmo para eu e o Johnny, era pauleira. E aí eu estou lá fazendo, eles me ensinaram um negócio, fazer um drink lá, alemão. Chama Ferro e Aço, Sammenklagen, Star. Egg, geladinho, entendeu? Põe naquele copo compridinho. Gastou assim, alemão aqui, hein? Assim. Aí por cima você põe um Denberg, entendeu? Mas sem misturar. Como que é? Repete aí de novo. Eles me ensinaram. Repete aí de novo, repete aí de novo. Esse drink ninguém conhece, chama Star. Ice é ferro e Star é aço. Ferro e aço. Ferro e aço. Ferro e aço. Porque vai aqui o Stay Egg, né? Mais ou menos até aqui. Aí por cima tem que pôr o Gutenberg separado, entendeu? Aí eles falaram assim, ó, lá na Alemanha... Nossa, uma porrada de amargo. Tinha que ter um jeito assim de... É o quê? Mas era shot, copo com gelo? Aquele copinho assim de vodka compridinho, que o shot... Sei. Aquele lá. Aí servia os dois gelados. Aquele lá. Aí eles falaram assim, ó, lá na Alemanha, esse drink é tão famoso que já tem os bartenders, tem uma maquininha que faz isso lá. Mas vamos te ensinar para você fazer para nós especialmente. Eram 6 eles, os alemães. Aí tudo bem. Eles chegavam lá, mas aí eu descobri o jeito correto de fazer, porque você sabe, o Undenberg e o Steyegg, a graduação alcoólica deles é quase que idêntica, cara. Sim. E o que separa as bebidas é quando tem diferença na graduação alcoólica. Então você vê que tem uma dificuldade. Se botar 2 bebidas de graduação alcoólica semelhante, para elas ficar separadas. Sim. Então, tudo bem, o Steg está gelado. O Undenberg não está. Mas o copinho tinha que estar gelado também, porque no começo, quando eu ia fazer, eu sentia que misturava um pouquinho ali, né? Entendi. Aí depois que eu botava lá no congelador primeiro o copinho, aí eu servia direitinho, mas tinha que ter ainda a mão firme. Pam. Aí eu servia os 6 chopps, tudo bem. Os danados dos alemães acabavam de eu botar lá, eu virava as costas para servir outros. Vem mais 6. Eles já tomava tudo de uma vez, mais 6, aí 6 tá. Mó trabalho para fazer um negócio bonitinho, né? Aí eu falava, Johnny, fala, cuida dos outros clientes, porque agora eu vou ficar... Vai ficar só fazendo isso daí. Eu vou ficar cativo desses aqui, né? Aí eles tomavam lá alemão bebe muito, hein? Aí tomavam uns 3 chopp e mais 3 desses aí. Às vezes eles pediam com Fernet branca. Aí, em vez do Undenberg, Fernet branca. Mas eu mudava o nome. Aí colarinho de veludo. Colarinho de veludo. Até marquei o nome, colarinho de veludo. Que chama aquele drink dele lá. Tá lá na outra folha. Ah, tá aqui, ó. Colarinho de veludo, Samklagen. Então, aí mudava, mas era a mesma dificuldade. Porque o Fernet branco também é a mesma semelhança de álcool com o Steyegg, né? Sim. Mesma coisa. Sim. Aí depois tudo bem. Aí depois eles passavam a mão, peito assim, o chefe. Nós já estamos bem agora de Samklagen, viu? Oriza, agora você faz agora aquele chopp estilo alemão do jeito que te ensinamos. Era outro problema que eles tinham. Como que era o chopp alemão? Estilo alemão. Demora 5 minutos para ser feito, cara. Como assim? Aí você pega lá o copo, você tira a espuma normal, né? Só espuma até encher e deixa decantar, é isso? Normal e deixa decantar. Aí a espuma vai descer um pouquinho e vai ficar assim. Aí você pega mais espuma, põe em cima, de novo preenche. Aí vai ficar assim. Depois vai fermentando, né? Porque caramba! Demora 5 minutos. Aí depois a espuma passa por cima passa para cima aqui do nível do copo. Sei. Fica mais ou menos assim, ó. Fica parecendo um bolo. Frescura dos alemães. Mas foi com esses clientes engraçados que eu aprendi a trabalhar também, né, cara? Claro, com certeza. Os caras me ensinaram. Época que a gente não tinha muita condição de viajar para ir para outro país conhecer coquetelaria. Não tinha. Época que não tinha livro. A gente nem sabia onde tinha coquetelaria, né? Eu, quando comecei,
Eu conhecia vocês, conhecia você, o Derivão, o Rabbit, você é novo ainda. o Claudinho. Então, mas quando eu comecei, não tinha ainda internet. É. Eu tinha um livro... O que tinha? O livro do Aristide Pacheco, do Senac, e o livro do Derivan. O que não tinha mais? Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Aí tinha alguns livros que vocês lançavam, às vezes, que alguma editora lançava de reunião de receita, e é o que a gente tinha para estudar, trabalhar. A gente não sabia onde tinha coquetelaria, a gente sabia da história clássica do bar ali, do American Bar, das tabernas, era o que a gente sabia. A gente não sabia se, será nos Estados Unidos a coquetelaria é boa? Não sabia. Dale DeGroff, nem imaginava quem era. Gary Regan, nem imaginava quem era, né, nessa época. Só com a internet que a gente conseguiu achar isso. E depois, né, com o e-commerce também, né, o comércio eletrônico, começou a vir mais livros de fora do Brasil. A gente conseguiu entender um pouco mais a história da coquetelaria no mundo que a gente nem imaginava, né? E vocês modificaram muito bem a coquetelaria, porque vocês fizeram a coquetelaria evoluir de uma maneira perfeita quase, né? Quase. Porque a perfeição ainda vai mais para o futuro ainda, né? Porque os outros bartenders que vierem depois, porque nós somos antigos já a base só. Vocês agora são a base da coquetelaria mundial e brasileira, né? E vai vir os outros, os filhos de vocês, né? Depois os novinhos, né? E vai ser o futuro. Então, se Deus quiser, meu filho vai fazer outra coisa. Então... vai ser inteligente, meu filho. Então a coquetelaria está evoluindo, sempre evolução. Entendeu? Sim, óbvio. Os caras faz diferença depois, porque a diferença não existe uma diferença grande, um ponto de ligação que saltou de. Tá assim, ó, tipo uma espiral, né, cara? Tá subindo. Sim. Entendeu? Teve aí essa coquetelaria do Fré, ainda está um pouco, né? Foi uma novidade, né? Naquele tempo nós não tínhamos isso aí, né? Sim. Então, tinha essa coquetelaria que inventaram de caviar, esferas, essas coisas. Molecular. Molecular. Que nasceu e morreu. Então, essa aí não seguiu o caminho, né? Não. Mas foram ideias diferentes da coquetelaria, né, cara? Sim. Saiu isso ainda sobrevive quando se usa para guarnição, essas coisas, funciona muito bem, né? Mas como produto final, eu acho que até... Eu falava muito, você vender uma colher com um negócio que estoura na boca, um gole que estoura na boca, por 20, 25 reais é um roubo, né? Não, mas um roubo. Eu fiz o curso lá com o Meirelles, lá, porque ele deu um curso de 2 dias lá. Sim. Eu falei para ele, ele não gostou muito, não. Eu falei, Meirelles, você nunca vai botar na minha cabeça que isso aí é coquetel. Isso aí é combustível. Tudo que se come não é... O coquetel é bebida. Você não está acompanhando a coquetelaria. Falei, não, mas isso... É muito legal fazer isso. Mas, de repente, você tem seus convidados chegando no seu bar, você tem um negócio lá, uma gelatina pronta. Você serve de welcome drink ali pro seu cliente ali, de presente, né? Você vai cobrar 30 reais num negocinho desse tamanho. Você entrega ali de presente, uma experiência diferente pra você ter e tal, pra começar o trabalho. Sensacional. Vai colocar lá o caviar em cima de uma folha, em cima do drink como guarnição. Sensacional. Agora servir isso como o final, eu acho que assim, o problema na época foi como foi trabalhado o molecular para o negócio, sabe? Ele era para ser um atrativo a mais. Ele acabou sendo estrela principal e morreu por causa disso. Então, era para ser um atrativo a mais. O Fré também foi para ser um atrativo a mais. O Fré continua, né? Mas são ideias novas de vocês, sim, né? No nosso tempo, vai mudando, né? Então, vai mudando. Vai mudando. E vai saber o que vai ter daqui 10 anos. Verdade. Não vai parar aqui. Não, lógico que não. Tá indo pra o que a gente sabe hoje, daqui 20 anos, vai tá totalmente ultrapassado. Eu também, daqui 20 anos, não sei se eu tô ou não tô. Tá sim, pô. Tá inteirão aí, seu atleta. Vai tá aí sim, pô. Tomara que Deus ajude, né? Mas, vai tá aí sim, Euridice. Mas agora eu tô mais acompanhando mais os amigos, que os amigos estão fazendo. Aí tudo que os amigos fazem, por exemplo, eu vou lá para aprender como é que é. Quando teve o Flare, eu fui lá fazer curso na BB para saber como é que é. Eu treinei um pouco lá. Fez um Flare?
professor? Fiz curso, treinei, peguei diploma e tudo, mas não era para mim, né? Claro. Foi só para eu saber como é que era. A mesma coisa foi lá com o Meirelles, fui lá fazer, saber como Mas é que tá certo, é legal isso. Molecular. Nem que seja só para saber o que tá acontecendo, né? Exatamente. Aí eu fui lá com o Meirelles, aprendi com ele aquele negócio todo Não, lá. ele é um grande professor. Então, não, eu gosto dele, é palmeirense também, gente fina. Para de falar de futebol. Vamos voltar aqui. Mas aí é o seguinte, né? Como eu não era essas coisas, molecular, não era a minha área, eu só fui saber como é que era e abandonei. Mas não é que não participo, eu participo, entendeu? E vendo o que meus amigos estão fazendo. Se amanhã ou depois você inventar uma nova técnica de coquetelaria, vamos acompanhar, vamos aplaudir, né? Tá Agora, certo. a base sempre vai ser a clássica, não tem jeito de escapar. A coquetelaria clássica, por mais que a coquetelaria evolua e vai para outros planetas ou não vai, a coquetelaria clássica é a base, cara. É a mesma coisa de uma árvore, né? Fazer um edifício, por exemplo, você tem que ter... Você não vai começar o edifício do terceiro andar, você tem que ter lá o primeiro andar, tem que ter o alicerce, Sim. entendeu? Sim. Coquetelaria é igual uma árvore, por exemplo, né? A clássica é o tronco. Os galhos são que estão surgindo da clássica. Esse negócio de flare, molecular, são galhos, entendeu? Agora, no futuro, eu não sei o que vai acontecer. Eu torço que aconteça logo ideias novas aí, para a gente aprender mais ainda. É isso. É renovar para ficar interessante, né? Porque faz tempo que não aparece nada novo, né? Faz um tempo. Faz tempo. Ninguém consegue inventar nada novo. A gente ainda está entendendo o que vai ser, quais serão os próximos passos da coquetelaria, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que assim, a tendência é agora se fixar um pouco na coquetelaria clássica, mas tentar regionalizar. Então, eu acho que assim, eu acredito muito que a gente vai ter bares espalhados pelo Brasil, onde eles vão entender que cada parte do Brasil é um Brasil diferente, e a gente vai chegar, sei lá, em Salvador, vai ter um drink, um tipo de coquetelaria que a gente só vai achar em Salvador. No Rio Grande do Sul, a gente vai ver um tipo de coquetelaria que a gente só vai encontrar no Rio Grande do Sul. E assim diante. Né? Eu acredito muito nisso, e eu acho que essa não só é uma tendência forte, como vai fazer com que a coquetelaria ganhe mais atenção do turismo regional, das cidades, mais atenção do poder público, para poder promover a cultura local ali, né? Então, acho que a coquetelaria, se ela for por esse caminho, ela tem grandes chances de crescer muito, assim, não de aumentar o número de profissionais, aumentar o número de bares, mas de ganhar mais importância na sociedade, sabe? Isso aí que você falou é importante, cada região com seus tipos de drinks, né? Porque tem frutas diferentes, tem frutas no norte que nós não temos aqui, então tem que utilizar as frutas de lá para fazer drinks diferentes. Sim. Isso que você falou me lembra do livro com o professor Celso. Você sabe o professor Celso do Sindicato, daqui da Orochi, não? Você conheceu o professor Celso? Sim, sim. Então, ele escreveu um livro. Inclusive, se você ler lá esse livro, ele me deu um livro de presente. E o que você está falando aí sobre os drinks, fazer diferente em cada região, ele escreveu no livro dele sobre a parte de comidas. Né? Cada região do Brasil aqui é baseada numa comida diferente. Né? Do norte, nordeste, da Bahia, do Rio Grande do Sul, Sim. Entendeu? De São Paulo não muda muito, mas Minas Gerais tem um tipo diferente de comida, Rio Grande do Sul tem diferente, os pratos tem o churrasco, Minas Gerais tem o tutu mineiro, aquela coisa lá, no Nordeste tem outros, na Bahia tem aqueles temperos lá, entendeu? Ele fez um livro interessante isso aí, cara. Agora, o que você falou combina direitinho com o que ele escreveu lá. Bonito. É isso. Sim, isso. Deixa eu te perguntar, Orides, vamos voltar um pouquinho no tempo de novo. Onde você bebia? Saía para beber em São Paulo? Onde eu bebia? Onde você lembra assim, um lugar, pô, esse lugar é um lugar assim que... Depois de sair do trabalho? Assim, assim, né? Depois de sair do trabalho. Isso. Então, aí
Aí tem que começar pelo começo, né? Vamos lá, tem tempo aí, não tem? Tem tempo. Quem vai sofrer vai ser esse menino aqui, ó, fazendo edição depois. Quem vai ter que cortar todas as histórias aí pra gente. Aí ele faz edição, né? Tem um time aí que faz toda a edição, faz os cortes ali, onde vai você aparecendo, contando umas historinhas separadas. É, porque é muita coisa, né? Aí, tem bastante coisa. E aí, fala a verdade, é o seguinte, porque quando eu vim para São Paulo, eu não bebia muito, não. No interior eu estava com 20 anos ainda. Eu bebia lá aquela sodainha limonada com a cachaçinha, aquele negócio tal, mas só isso. Porradinha. Eu comecei, a gente chamava de pingadinha. Pingadinha, boa. Nós ia lá no barzinho lá da esquina, né? Comecei com 14 anos, essas coisas aí. Aí chegava lá, a gente pegava... Lembrando que era outra época, tá? Isso quando eu comecei a beber mesmo. Aí, no começo, entendeu? Aí aquela garrafinha de sodinha que tinha antigamente, era assim, né? Pequena, né? Aí a gente chegava lá, a gente 14 anos, eu e minha turminha de umas 3, 4, a gente pedia uma sodinha limonada e uma pingadinha de cachaça. A menina servia mais, mas tudo bem. A gente foi aumentando com o tempo, né? Aumentando, diminuindo. Aí no fim a gente estava tomando... Eu falei isso aí quando eu fiz o programa da Ione Borges, lá da TV Gazeta, que é troiano. Eu contei essa história. Ela riu. Eu falei, no começo a gente tomava uma sodinha com as gotas de cachaça, depois fomos aumentando a cachaça. Aí as cachaças com gota de sodinha. No fim nós estávamos tomando a garrafa de cachaça com as gotinhas de sodinha. Então, aí eu comecei, mas aí a gente não vamos falar que é beber mesmo, assim, profissionalmente, né? 14 anos. Não, mas eu quero saber assim. Já ia no bares. Depois que você fez 18, que você podia beber mesmo. Aí, onde você. Quando você estava aqui em São Paulo. Porque assim, você já trabalhava. Principalmente depois você trabalhava num bar. Porque aí você já sabia como que eram as bebidas, como que eram os drinks. E onde você ia beber em São Paulo, assim, que você falava assim, pô. Preciso passar ali para tomar um drink, preciso tomar um negocinho ali. Quando eu estava lá no Cancan, trabalhando no Cancan, era fatal, nós seguíamos lá para o Belo Blumo, era na Rua Augusta, tinha 2 boates, que nós, todo mundo novinho, né? A gente terminava o serviço e ia para a boate. Que era o point, onde a galera estacionava o carro em vertical, né? Só subir. Aí ali o Belo Blumo foi uma boate famosa, tinha o Belo Blumo. Ficava perto da onde, na Augusta? Tinha o Sacha em frente, sabe? No começo da Augusta, sabe aquele terreno lá que vai virar agora acho que vai virar um parque. Já virou, no Parque Augusta, já virou. Então, ali, naquele ali, um pouquinho para baixo só. Belo Blumo na esquina, na frente. É onde é a Le Heavy hoje. Hoje é uma casa noturna ainda. Ainda, né? Que é um casarão antigo. Isso, exatamente. Chamava Belo Blumo ali. Então a gente ia muito ali. Logo embaixo tinha o Espada Vecchia, que em italiano quer dizer Espada Velha. E depois fizeram o Sacha na frente do Belo Blumo. Então o que a gente fazia? No Cancan saía, terminava o serviço, não era todo dia, mas umas 2, 3 vezes por semana a gente ia lá pro Belo. Tomava Cuba. Naquele tempo era famoso o costume, sabe, tomar Cuba nas boates, não é? Claro, tinha os clientes que para gastar, para sair com as mulheres, tomavam lá o uísque, né, falsificado, aquela coisa. Mas nós garçons, nós tomávamos Cuba gin tônica. E no Belo Blumo eu gostava de tomar o gin tônica porque tinha luz negra. Sabe aquela luz negra assim, que você vai com a camisa branca e fica brilhando, bonito, né? E se tiver suja também, você se ferra, né? Aparece, né? Mas se você toma um gin tônica nessa luz negra... Fica ali azulzinho, né? Fica bonito o gin, né? O drink fica bonito, né? Então ali eu tomava o gin tônica ou Cuba, a vez. Quando a gente ia para o Espada Vecchia era a mesma coisa, porque era melhor tomar um long drink do que o curto, porque a gente não ia gastar tanto também, né? Entendeu? Então dava uma rendida, né? Ficava bastante tempo com o copo na mão. Aí depois que eu saí do Cancan, aí a gente... Bom, aí eu saía para os amigos e mudou o esquema, né? Nós íamos para as casas de batidas. Assim, eu tomava chopp nas boates, tinha boates também lá, a gente tomava chopp, tomava isso. Ou a gente ia para churrascaria, era cerveja, aquela coisa toda. É simples, né? Aí do Moringa... Eu fui para o Maxud. O Maxud já não tinha tempo mais de sair lá com os amigos muito, não. Nós ia no Sujinho. No
sujinho de vez em quando, sabe? No sujinho, o famoso bar das putas, como o Derivão contou. Né? Você já foi no sujinho? Não? Já, lógico, nos dois. Mas no antigo, não, né? Nos dois, não dá. O antigo você fala é ali do Arocha ali. Do Arocho, nada. O antigo é lá da São João ali, sei lá, na esquina ali. O antigo, da Avenida Ipiranga. O antigo é da Consolação. Ah, o mais antigo é da Consolação. Não, eu já fui nos dois. Eu achava que esse era o mais novo. Agora tem mais um. Desse aí já tem uns 3, 4. Naquele tempo tinha só um. Então a gente saía. Eu saía com o Metro lá do Mar. Inclusive, esse podcast aqui nasceu comigo e Derivan fazendo reunião no Café do Sujinho, na Consolação. Ele fez lá, né? A gente começou a conversar e falar dos convidados ali. Subindo a Consolação, lado direito, que é o original. Isso. Então a gente ia. Eu ia com o Metro o Barros, que era já falecido, o grande mestre Barros, gerente de bar, restaurante, Licocardi, tudo. E ele era meu chefe lá também no Maxud. E eu peguei uma amizade com ele. O Barros me considerava muito pra caramba, cara. Aí ele saía comigo pra gente depois ir pro Sujinho. E quando eu tava já no Maxud, eu tava construindo, então já não tava saindo muito para gastar assim, bares, aquela coisa, não. Mas a gente não é Sujinho. Ia 2, 3 vezes por semana. E ele ia comigo sempre. Nós ficávamos tomando cerveja, aquela grandona. Nós tomávamos acho que umas 15 cervejas, cara, te juro. Até o final. Até um dia ele falou, pô, eu não vou mais sair com você, não. Falei, não, Sabal, então não gostou mais da minha companhia. Não, aqui com você eu fico conversando até de manhã, eu chego em casa bêbado, minha mulher a minha mulher tá sempre reclamando. Mas o Barro confiava tanto em mim, que lá no Maxud, ele trabalhava, antes de entrar no Trianão, ele trabalhava lá no Brasserie. Eu estava no bar de trás, que não é o bar que não tem contato com o cliente, né? Só com o garçom. Aí, e chegava a hora de ir embora, que era 11 horas da manhã, aí, da noite, né? Aí ele chegava em mim, o menino, me põe aquele uísque lá, dose dupla, e põe um guardanapo dentro. Eu falei, para que o guardanapo dentro? Guardanapo limpo, né? De papel. Ele falou, não, porque se chegar um gerente aí, ele vai pensar que é copo sujo, então tudo bem. Aí ele mandava deixar no canto lá, o copo lá, e ficava, tá, depende de quando chegava, dava. Não, porque às vezes era estressado trabalhar lá, entendeu? O Uau, às vezes se estressava, né? Então tinha que tomar uma. Era muito cheio, né? Era sempre cheio, né? Muito cheio, e o Brasserie dava muito trabalho também, entendeu? Tipo, organizar aquilo era muito complicado. Era no lobby ali, em frente, e que seria em frente ao Frank. Aí eu botava lá o copo, ele vinha lá, dava umas bicadas lá, de vez em quando, dava uma bicada. Aí um dia saiu, foi embora, já estava trocando de roupa para ir embora, ele desceu, ele foi lá. Ele falou, menino, o que você está fazendo? Ele falou, seu Barro, já deu hora, eu vou embora, né? Eu falei, não, volta lá. E deixa meu uísque com papel. Põe meu uísque lá com o guardanapo, depois que você vai embora. Eu falei, mas seu Barro e o outro bar, me dá. É você que eu quero. Não confia no outro, confia só em você. Não confiava. O outro barman, claro, coitado, ficou meio chateado, né? Porque ele falou, por que ele não confia em mim? Eu falei, não, cara, é que você é novo ainda aqui e eu estou há muito tempo com o Baú por isso. Então era assim lá no Maxud, cara. A gente fazia muito. Tem muita história para contar mais. Tem aquela. Conta! Estamos aqui para ouvir, ó. Tem tempo pra caramba aqui. Acho que eu tenho mais uma ou duas aqui. Não, porque esse negócio, eu falei, negócio de ficar estressado, e acontece. Nós temos o Pepe, o meu professor, né? Ele ensinou a regra de ouro pra gente. Ele falou, vocês têm que separar uma coisa. Trabalho é trabalho e lar é lar. Se um dia tiver problema no trabalho, não vai chegar em casa chutando o cachorro, descontando a bronca na mulher de jeito nenhum. Tem que separar. Se um dia você tiver um problema em casa ou na rua, qualquer, não vai chegar em casa lá no trabalho maltratando o cliente. Tem que separar as coisas. Profissional é assim. Aí falei, tá bom, mas tudo bem. Mas tem um dia que as coisas que acontecem, e eu me arrependo até hoje, mas eu acho até engraçado o que aconteceu. Tinha esse cara lá, o Tonhão, um cara fortão assim, grandão,
Ele tinha mania de me chamar de tucano, né? Eu não tenho problema nenhum chamar de tucano, não, tudo bem. Segundo você, foi uma vantagem, né? Não tem problema chamar de tucano, não, pode. Mas só que ele chamava toda hora tucano daqui, me dá mais um... E só tomava cerveja, sabe aquele crente chato que só toma cerveja, não gasta nada? E pedia aquele salgadinho, cara, que a gente dava lá. Ô, tucano, mais um salgadinho daquele bonitão aqui pra mim aqui. Tucano, pra salgar a boca, pra beberem mais, só que ele não bebia mais. Encheu o saco. Aí, pá, eu tacando, eu falei, bom, mas o problema é o seguinte, é que os clientes novos que estavam chegando, quando eu via ele me chamar de tucano, os caras pensavam que era normal, que era começavam a me chamar, ô tucano. Aí eu falei, ó, seu Tonhão, por favor, né, tem que parar de me chamar de tucano, porque ó, as clientelas já estão acostumadas a me chamar de tucano também, né? Não tem nada mais. Virou apelido do bar. Ah, tudo bem, tucano, mas ele nunca. Aí não parava. Nunca que ele queria concordar comigo. Aí um dia eu cheguei, aquele dia, sabe quando ele está construindo, que você briga com o pedreiro faz tudo errado, as leis, tem que pagar tudo de novo. Cheguei invocado, dorme pouco ainda, né? Cheguei lá, eu chegava depois, o Zezinho, que era meu parceiro, ele chegava primeiro, ele saía depois, eu ficava até o fim. Aí o Zezinho, eu cheguei lá, ele falou, ô Euridice, o Tonhão já está aí e ele já perguntou de você. Ele foi, putz, só faltava a cereja do meu bolo agora para ele. Tomara que ele não vai logo me chamar de tucano, que hoje não estou bom. Sabe aqueles dias que você dá tudo errado, cara? Se você pegar uma sopa lá, você vai tropeçar e derrubar em cima do gerente, tá só esperando uma chance para te mandar embora, sabe aquele lá? Cara, tá tudo errado, tá tudo errado. E eu não podia fazer aquilo, mas eu cheguei lá, torcendo para que o folgadão me desse uma folga, né? Como sempre, cumprimentava os clientes. Boa noite. Boa noite, senhor Tonhão. Aí ele com aquele vozeirão. Boa noite, tucano. Ele me irritou, me xinjaram. Arranquei o crachá aqui e joguei quase no peito dele. Joguei mesmo, assim no balcão. Falei, olha aí, seu cretino, o que você está pensando? Seu cretino! Isso aqui, ó, aqui meu nome aqui. Já não te falei que meu nome é Paulinho de Souza. Lê, tá lendo aqui? Olha o microfone, olha o microfone. Não é tucano, é Euridice. Eu te trato bem com educação e eu já falei, não gosto de você. Tudo bem, peguei o crachá, fui lá cuidar do serviço um pouquinho, eu vi que ele ficou lá, apavorado, mudou de cor igual um camaleão, amarelo, verde, tudo, e ficou quieto. Aí daqui uns 2 minutos, ô, seu Euridice, aí daqui um pouco ele me chama lá, mais quieto. Euridice, faz um favor. Não, cara, você está nervoso hoje. Eu falei, agora eu já estava arrependido do que aí, eu já estava calmo. Eu falei, não, seu Tonhão aqui, hoje eu tive esse problema danado e ainda você já falei. Olha o microfone, Euridice, microfone. Eu já falei eu já tive esse problema danado hoje, então eu já falei para o senhor para me chamar de Euridice e tal. Não precisa ser senhor, é Euridice só, nós somos, tudo bem. Mas o senhor sempre fica me injuriando, chamando tucano, então desculpa. Tá. Ele falou, não, tudo bem, Euridice, tudo bem, nunca mais vou te chamar de tucano. Aí eu fiquei feliz, cara. Aí dei a mão para ele, falei, moço, Tonhão, muito obrigado, viu? Ele falou, tá bom, Euridice, prometo. Tá bom. Outro dia cheguei... Ô, tucano! Aí, outro dia cheguei já bem-humorado, tranquilo, né? O Zezinho falou, o Tonhão já tá aí com 2 amigos, viu, meu? Putz. Eu falei, sabe que ele vai querer bater? Eu falei, bom, vamos ver se ele realmente vai cumprir o que ele prometeu. E ele cumpriu. A hora que eu entrei assim, boa noite, seu Tonhão. E ele, aquele vozeirão, boa noite, papagaio. Aí, pegou o próximo agora. Já era. Aí, todo mundo riu, cara. Todo mundo riu, né? Aí o garçom falou, velhão, não tem jeito, não. Vai ter... Aí deixei. Vai ter que aguentar, vai ter que aguentar. Aí ele me chamava só de papagaio. Papagaio daqui, papagaio de lá. E tal. Já é palmeirense, tá tudo certo, né? Mas, verde. Mas mudou só os bicos, mudou. Só o bico mudou, né? Só o bico mudou. Eu vou escrever um livro, cara, eu vou contar essa história ainda. Eu tenho um livro mais ou menos escrito. Mas tem que ter, pô. Eu preciso contar essas histórias. Eu tenho outra história também. Quando eu trabalhava lá no... Você vê que é problema ver, você tem que... Como profissional, você vive muitas situações diferentes, né, cara? Você tem que equilibrar, tratar uns choram, outros...
bebe, chora, outros ficam tristes, ficam contando história para você, chora. E você tem que cuidar de cada um de uma maneira diferente. Nós somos psicólogos praticamente, né? Mas você lembra de alguma situação dessa que você passou? Do que de situação de quê? Você teve que ser um psicólogo ali do... Isso aí a gente faz no... Dor de corno ali. Isso. Sim. Tem que... Então tem uma história para contar para você dessa Boa. dor de corno. Essa dor de corno aconteceu no Espaço K, o clube judeu que eu trabalhava lá. Onde que era o Espaço K? O Espaço K era um clube assim para judeu, para jovem judeu de 18 a 30 anos. Foi criado pela Alta Sociedade Judaica de São Paulo para levar os jovens para um lugar saudável. Tinha lá o bar, tinha lá muitas festas, coisas e tudo, mas um ambiente bem saudável, sala de jogo, tudo. Era grande pra caramba. O bar ficava lá em cima. É um bar pequeno que dava para 50 pessoas. Aí, como eu já era conhecido dos judeus de fazer evento no França, aí me convidaram para ser o chefe de bar lá. Quer dizer, o chefe de bar de mim mesmo, que era só eu. Eu que fazia sanduíche, eu que fazia os drinks, era moleza, é gostoso trabalhar lá. Mas aí, então, ficava lá em cima. Embaixo tem um salãozão, sala de jogo, internet, tudo facilidade para os judeus. Vez ou outra tinha festa lá de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, aí a gente tinha que pegar os bartenders amigos meus para me ajudar. Aí, nesse dia, eu estou fechando o bar, já era mais ou menos quase 1 hora, cara. Aí, todo mundo já tinha ido embora, né? E tem um segurança que fica lá no portão, né? Aí eu vi lá um barulho danado, o cara chutando porta, xingando e tal. E eu fiquei meio preocupado. Falei, o que será que está acontecendo nesse alvoroço? Não tinha mais ninguém aqui, deixa eu lá ver o que está acontecendo, né, pô? Aí era o Davi, um jovenzinho judeu, assim, de uns 25 anos, gente fina pra caramba. Aí ele ia chegando. Eu falei, Davi, o que aconteceu? Que você está chorando, está bravo, que está chutando tudo? O que foi que aconteceu? Ele falou, Eurides, não te falo. Eu falei, o que foi? A minha namorada, a minha noiva, ela me deixou, Eurides. Eu falei, mas e daí? Qual o problema? Deixou. Uma pega a outra amanhã ou depois, pega a outra, pega duas, três. Mulher, você perde uma hoje, pega duas amanhã. Isso é tranquilo, cara, não tem problema não. Ele falou, não, mas eu amo ela muito, eu amo, estou com ela já há 2 anos, tal, eu amo demais e ela me deu fora. Eu falei, nossa. Bom, nessa aí, né? Ele falou... Falei, bom, tem que tomar alguma coisa, né, Davi? Porque para curar a dor de corno tem que tomar alguma coisa. Qual, né? Que é a receita para dor de corno? Porque a bebida, cara, é incrível como a tristeza vai embora. Só ver uma garrafa de bebida, a tristeza se manda, né, bicho? Qualquer coisa é curada com bebida. Aí levei ele lá para cima, falei, vamos, vai beber um pouco, né? Daqui a pouco eu vou fechar, ó. 1 hora, tô quase fechando, hein? Toma aí. Aí ele falou, dá a Heineken, Eurides. Ele tomava cerveja, né? Eu falei, tá, servi a Heineken, terminado de fazer minhas contas ali, ele me chama. Eurides, pega uma bebida para você, eu pago. Vamos beber junto aqui e vamos xingar a desgraçada. Eu falei, calma aí. Xingar? Você vai me ajudar. Porque ele estava xingando ela pra caramba. Aí queria forçar ainda mais com a minha ajuda, né? Aí falei, bom, se você quiser me pagar a bebida, eu quero o Jack Dennis. Não, tudo bem. Eu vejo dinheiro. Vai Jack Dennis. Então, vai brindando. Ele na cerveja, 1, 2, eu no Jack Dennis e tal. Aí começamos, né? Bater no balcão e tal. Aí ele... Essa desgraçada me deixou. É uma vagabunda. Essa mulher não merece você, Davi. Você tem que ir pro inferno. Uma mulher desgraçada dessa. Não, é o que eu falava, né? Ele estava pesado, o meu xingamento. E ele ia lá bebendo, né? Ele mandando ler, né? Mas aí eu não posso falar que estava xingando, porque foi os palavrão mesmo que nós xingávamos ela, viu? Aí ele falou para mim assim, que eu estava meio ainda respeitando, ele falou, você está meio fraco no seu discurso aí, tem que xingar mais ainda. Eu falei, é? Aí eu botei, bunda desgraçada. Filha da... Aí ele estava assim. Quantas doses já tinha ido já?
Eu já tinha tomado as 3 doses, foi longe o negócio, cara. E ele umas 4, 5 E ele tava vezes. pagando pra você. E ele tomando as 4, né? Aí ele abaixado já assim meio bêbado, né? Eu xinguei demais. Ele falou, ô, calma aí, Euridice, calma aí, é minha noiva, cara, o que você tá... Eu falei, pô, Davi, você que mandou eu xingar, né? Ah, tá certo, então manda vir, vamos Nossa, já xingar. tava desorientado já. E eu saí do balcão lá, fiquei chutando o ar, ele chutando cadeira e tudo, fizemos uma bagunça lá, bicho. Até que enfim ele tomou mais uma, eu tomei mais um, pagou a conta, desceu. Arrumou outra. Eu tava xingando bêbado já, né? Arrumou outra. Hã? Arrumou outra, esse aí? Outra? Ou nem sabe? O quê? Você sabe se ele arrumou outra? A outra? Não, arrumou uma outra noiva? Ah, da outra noiva, né? É, ele arrumou outra noiva ou não? Não. Eu não sei se ele arrumou. Eu acho que não, mas ele saiu dali. O que eu lembro daquela noite foi isso aí. Se ele arrumou outro depois, eu não conversei se ele se arrumou ou não. Ele apareceu lá um pouco lá, mas sempre triste, mas não era de conversar para ele se ele arrumou outro ou não, né? Mas ele desceu xingando lá e ainda batendo nas portas, chutando as portas e foi embora. E lá de cima... Ele já na rua, já abria, pô, assim, tinha uma janelona assim do bar que dava pra rua, né, meu? Aí assinamos as mãos, fizemos o último xingamento, né, pra malvada lá, né? E ele foi embora e eu fiquei ali. Pra livrar a alma do... Demorou um pouco o fechamento do bar, cara, mas valeu a pena aquele dia lá. Foi uma história... Fechou tomando um jackzinho ali, um esquinho. Então, aproveitei, na verdade... Então deu bom. Na verdade, eu já podia beber, porque o gerente, o Samuel, ele gostava muito de mim, ele falava para mim, senhoritas, você pode tomar 2 drinks por dia, o que você escolher. Só 2. Mas tem dia que eu tomava 3, 4. Sem ele autorizar. É normal a gente tomar 1 ou 2, né? Agora, ele autorizando, a gente tomava, né? Claro, podia. Mas ainda com o Davi, aí tomei lá uns 4 Jack Daniels, né, cara? Eu também fiquei meio Zuretinha. Aí eu fiquei com mais energia. Cara, aquela mulher lá, eu acho que ela nunca foi tão homenageada como foi naquele dia. Coitada, mulher. Tomara que ela tenha sido feliz depois, viu? Coitada mesmo, porque... Eu não sei, talvez se ela tivesse lá presente com a homenagem que nós fizemos, talvez ela ficasse minha amiga, não. Ali aconteceram outras coisas que eu não posso contar agora, não, mas essa aí, já peguei aquela sala lá, tinha várias salas lá, né, meu? O que eu vi lá, depois eu tirava o sapo dos caras lá, mas teve mulher lá que eu peguei ela no flagrante com o namorado lá no Rio, e depois ela não teve nem coragem de voltar mais lá. Acontece. Teve muito garçom lá que se deu bem também, que arrumou mulher, que casou. Teve muita história no Maxud, assim, além de você, Dom Juan do Trianon. Teve bastante garçom, bartender que se juntou com o cliente. Tem muito. Ali tinha muito namoro, muitos se casaram ali, viu? Tinha muito namoro. Eu também namorei um pouco lá, mas aquele tempo eu já estava com a Enid, então eu não... Tinha lá uma baiana que estava doida para casar comigo também, mas... Isso antes da Enid, né? Não, eu já estava com a Enid já. Aí tinha uma outra doida atrás de você lá. Não, sempre tem, né? As mulheres sempre dão em cima da gente, né, cara? Fala isso não, que minha mulher tá assistindo aqui. É normal. Eu tive a época no Maxud antes da Enid e depois da Enid, entendeu? Da Enid. Essa baiana que queria ficar comigo e tudo, fugiu. Já estava com a Enid. Eu gostava da Enid. Então, mas tem muito romance, cara, muito romance em hotel, muito romance. E depois tem muita fofoca também. Sim. Que rola de fofoca nesses... em bares já rola um pouquinho, mas é pouca gente, né? Ali no Axur tinha 600 funcionários. Nossa, aí tem história para contar, hein? Até arrumaram um jornal lá de fofoquinha. Um jornal interno de fofoca. Entendeu? Então tem muita história para contar. Esse que eu contei é só uma parte só. Orides, qual... Você também, você deve ter muita história para contar. Eu tenho algumas aí. E tem, né? Mas o entrevistado aqui é você, o programa é seu. Eu não vou contar história nenhuma, não. Não me comprometa, Orides, não me comprometa. Orides, me fala aí,
Onde você costumava frequentar? Qual bar que você mais frequentou em São Paulo? As casas que eu mais frequentei, assim, cara, eu frequentava tudo, porque, Como cliente, assim, né? Não. falar a verdade, acho que as boates, quando eu era solteiro, É. que eu frequentei mais foi as boates. Depois que eu fui com a Inês, a gente frequentou muito restaurantes, sabe, a coisa mais séria. Me fala aí um bar, uma boate e um restaurante que você acha que você fala assim, poxa, esse lugar nunca poderia ter fechado, nunca poderia ter acabado. Olha, cara, Maxud, em primeiro lugar, o Trianon, né? O Trianon nunca poderia ter sido fechado, né? Depois o Frank Bar também fechou tudo ali, né? Primeiro lugar, isso aí. Agora, teve aquele que o Derivan trabalhou também lá, trabalhou primeiro lá, O Bistrô, São Francisco Bay. o São Francisco. São Francisco Bay, né? Também era um bom bar ali, né, meu? E os que eu frequentava, o Moringa também, cara, não devia ter fechado, que eu trabalhei também. Esse, entendeu? Era um excelente bar, mas os diretores não conseguiram levar o negócio para frente. Teve o Cancan que não devia ter fechado, também foi que eu trabalhei. Teve esse boate gay, LGBS, né, que também Tudo bem. fechou, não devia ter fechado. Isso aí eu entrei assim de gaiata, sabe? Eu estava procurando emprego, eu estava com os currículos entregando, era pro lado do Ibirapuera ali. Aí o Everaldo tinha trabalhado nessa casa, mas era chamado de W Clube. Ele trabalhou, depois mudou. Aí eu passei lá em frente, eu vi que estava lá um nome assim, Versátil Clube, né? Versátil Clube. Mas aí estava fechado, eram às 5 da tarde. Eu peguei meu currículo, enfiei por baixo assim, da porta, fui embora. Aí cheguei lá em casa, 7 horas, aí eu recebi o telefonema dele lá, do Carlinho, do Paulinho já. Ele falou, Arides, deixou o currículo aqui, estamos precisando de bartender aqui. Eu falei, legal. Então você vem aqui amanhã para a gente ver se a gente gosta de você, se você gosta da gente. Só isso que ele falou. Falei, faz o teste. Falei, não, tudo bem. Aí no outro dia eu estava lá, cheguei antes, o bar redondo, bonito assim, não tinha nem garçons, era só 3 barman, né? O chefe de bar, um que era assim, tipo moicano, sabe? Musculoso, sabe? Aqueles caras de camiseta, né? Sei. Ele era chefe lá. E tinha mais outro barman, tinha eu também, que eu tinha entrado, e tinha a garçonete que servia lá atrás do negócio só. Aí fiquei trabalhando ali, montando bar. Daqui a um pouco começou a chegar as clientelas, né, meu? Aí que eu vi que era gays, era lésbicas, era tudo, eu senti assim. Aí falei pro moicano lá, falei, vem cá, cara, isso aqui é boate gay. É claro que é, você não sabia não? Falei, não. Mas eu já E tava... para aquela época, para vocês, era muito diferente tá nesse ambiente, né? Não Não, por ser desconfortável, mas era muito diferente ali para você não ser era. pego de surpresa, não era? Não Era era. tranquilo? Não era. E também já era na época, depois do Maxud, que já... Depois do ano 2000, já estava a época já que... Ah, isso já era agora, anos 2000 já. Isso aí já. Depois que saí do Maxud, que quando eu estava andando numa casa, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois parava, entrava em outra, aquele negócio. Eu andei mais de 20 casas depois. E aí, nessa época, eu estava parado e fui lá para entregar o currículo. Aí, mas não tinha esse problema não de gay, eu nunca tive problema. No Maxud, por exemplo, né, sempre teve os gays, né, que a gente se via. São tudo gente fina, cara. Não tem problema Gente nenhum. igual, né? Cada um faz o que quiser, né, na sua vida. Não, e são educados, eles são muito educados, não criam problemas com a gente, e muitos deles são muito bons de caixinha, no Maxud Exato, muito bom de caixinha também, né? Então, não, nunca tive problema, mas só que foi para mim uma surpresa, de repente, eu pensando que estava num bar comum, um tipo de um clube que o Verão tinha trabalhado, mas já tinha mudado o esquema, ali já então era LGBTD, aquele negócio todo, né? Então, ali então, aí eu que fiquei sabendo. LGBTQIA+. Mas eu nem achei ruim, eu falei, não, ele falou, tem algum problema? Eu falei, não tem problema nenhum, não, vamos trabalhar. E era gostoso o serviço, e ele pagava bem, e era gostoso o serviço. A gente trabalhava dançando, sabe aquela música eletrônica lá, o moicano, e a gente fazendo drink e dançando. O Ó, gingado. moicano falava assim, vai lá, faz um drink, põe na pia pra gente
tomar, a gente com os canudinhos tomava. Ficava tomando os Cada um fazia. canudinhos. Era uma diversão gostosa ali, cara. Então os gays e as lésbicas, tudo bem, tudo tranquilo, crente normal. Mas aí chegou um dia lá um casal de homem, né? Dois jovens lá, sentou no balcão lá, sentou, aí o moicano que foi atender. Aí tinha, sabe aquela champanhezinha pequena assim, né? Que cabe, né? 2 taças só, né? Sim. Aí ele foi lá, atendeu, serviu, pá. Mas eu vi, né, que ele não gelou a taça. A taça tinha que gelar, ele não fez o trabalho correto, não gelou. Aí os caras tomaram, ficaram se beijando ali, tomando e beberam. Aí pediram mais uma, mas o moicano estava ocupado, né? Aí estava ocupado e foi eu que fui sem atender o casalzinho lá. Aí servi, mas aí eu fiz o trabalho correto, botei gelo nas taças, né? Aqui tá, girei a taça, joguei. Aí que eu servia champanhe na taça geladinha. Tá? Aí eles só pediram para mim, tomaram mais umas 2, só pediram para mim, para o outro não. Aí na hora que foram embora, ele falou, muito obrigado, nós gostamos muito do seu serviço, muito bom. E tinha acabado de sair a nota de 50, que era aquele tempo lá que saiu, valia uma grana danada, né, meu? Aí, claro. O que pagou... Nessa época era meio salário mínimo quase. Então, aí o que pagou a conta, ele pegou, me deu R$50. Eu botei no bolso, porque a caixinha ali não era dividida, todo mundo, quem ganhou, cada um ganhou, né? Ganhou, né? Aí saíram os dois, aí o líder deles, a hora que saiu, fez assim para mim, né? Aí eu brincando também, né? Aí eu brincando, eu fiz assim também, né? Aí brincando. Aí o moicano, o chefe de bar, falou, aí, parceiro... Eu falei, aí tirei os R$50, mostrei para ele. Aí, parceiro. Aí ele falou assim, olô, verdade? Sim, eu quero ser parceiro também. É isso, Orides. Mas é brincadeira que a gente passa nas casas, né, cara? Pra gente finalizar aqui, tem algum sonho que você não realizou trabalhando como bartender? Tem alguma coisa que você gostaria de ter visto ou você gostaria de ter feito enquanto bartender? Fala aí pra gente. Tem sim. Tem 5 minutos, hein, pra você contar essa história aí. Tem sim. Eu trabalhei em todos os bares possíveis, né? Menos de navio. Trabalhei em boates, trabalhei em restaurantes, trabalhei em clube, trabalhei tudo, igual essa boates aí que você falou, trabalhei em pauleira, trabalhei na praia, em todos os bares, tipo de bares eu trabalhei. Cara. Mas navio, que eu tinha um sonho de trabalhar em navio, eu não trabalhei. Nós fizemos o teste, fui aprovado no inglês, no português, junto com o Marcelo Gaia. Não sei se você conhece o Marcelo. Claro, meu amigo. Meu amigo. Amigo, né? Pode perguntar para ele. Foi eu, o Marcelo Gaia, nós fomos, e o Everaldo fazer as entrevistas. Tinha lá umas 500 pessoas, né? Aí fizemos a primeira entrevista em português, tranquilo, os três passamos. Aí tinha, semana que vem, seguinte, teria a entrevista em inglês. Né? O Geraldo ficou lá, ficou olhando. O Marcelo Gaia, claro, passou tranquilo, ele fala bem inglês, né? E chegou a minha vez de ser entrevistado, a moça e o cara lá na mesa ali, falando inglês comigo. E normalmente ele só falava 2 minutos no máximo com a pessoa, porque tinha muita gente. E tinha bastante entrevistadores, né? Uns 10, mas tinha umas 500 pessoas. Aí comigo ele ficou falando uns 10 minutos, cara, porque, sabe, a mesma coisa que eu estou conversando contigo aqui, né? Eu conversei com ele em inglês, começamos uma história contando tudo, e ele se entreteu comigo, depois ele falou assim, eu não estou nem te entrevistando, sei que está me entrevistando no fim, né? Porque ele falou, mas e a última pergunta, por que você quer trabalhar em navio, em inglês, né? Why do you want to work na ship, na cruiser? Eu falei, para escapar da minha mulher pelo menos 6 meses. Deixa a Enide ouvir isso. Isso. Mas eu conto para ela isso aí, porque é brincadeira, né? Que eu claro, falei claro. Cara, né? Eu falei assim, to get away from my wife for at least 6 months. Aí ele deu risada, a moça deu risada e falou, nossa, tá certo. É isso. Aí ele mostrou para mim assim a ficha e falou, não devia nem ter te mostrado, mas você está aprovado com excelência, tá? Então, agora já não é mais com nós, agora é só fazer o contrato na companhia. Era uma companhia que tinha que fazer o contrato naquele tempo, não era no Brasil os contratos, era no Chile que tinha que fazer. Entendi. Então, eu e o Marcelo não fomos por causa disso, porque tinha que pagar. Aí tinha que ir até lá, fazer contrato lá. Pagar a passagem para lá. Carteira de trabalho lá. Depois fazer o contrato e depois ainda
Aí depois nós ia para Boston, né? Mas além de pagar a passagem para lá, ainda tinha que deixar $500 de calção. Essa calção é o seguinte, né? Porque se você vai viajar no navio, trabalhar no navio, eles guardam esse dinheiro. Se você aprontar lá, beber... Eles pegam isso para pagar a passagem de volta. Paga a passagem de volta. Se você não aprontar, for legal, tudo bem. Aí eles devolvem no final, entendeu? Do contrato. Mas aí, então nós achamos uma mão de obra, cara. Ir para o Chile, para ir no Esquendol, e também, não sei se a gente tinha esse dinheiro na época, era para fazer tudo isso. Depois, e seria talvez até arriscado fazer um contrato no Chile, né? Vai que a gente vai Com certeza. Faz. Apesar que tinha passado na entrevista, né? É isso. Então, ô, Orides, a gente vai ter que fazer uma parte 2 disso aqui, hein? Vamos ter que fazer uma parte 2. Se Deus quiser. Valeu demais por ter contado um pouquinho das suas histórias aí. Acho que a galera mais nova aí vai saber um pouquinho mais do que você já passou aí. Você tem que se modernizar, Orides. Tem que fazer um Instagram para postar suas fotos ali, postar um pouco do que você passou, fazer um WhatsApp pra gente se comunicar. Eu tive que mandar Facebook Messenger para trazer o cara aqui, mandar e-mail, ligar para telefone fixo. Ó, Orides, tem que modernizar isso aí, hein? Não, realmente eu tô precisando agora pegar o WhatsApp. Eu tava com o WhatsApp, mas eu fui viajar, perdi meu céu, e agora eu tenho que comprar outro e vou... Até todo mundo me cobra até o WhatsApp. Tem que ter, pô. O professor Celso, ele quer que eu faça a apresentação de novo para ele, para o Soft Drink, porque o ano passado eu fiz, ele gostou muito da apresentação. Boa. Aí eu vou fazer de novo agora esse ano em agosto, vai ser no Frei Caneca, dia 30 de agosto. Boa, aí você convida a gente. Então, dia 30 de agosto aí tem um Orides dando uma aula aí de soft drinks. Já tá convidado, caso você para dia 30 de agosto no Shopping Frei Caneca. Boa, tá feita a propaganda aí. Aí ele me cobra também, né? Ele fala, pô, você tem que ter seu WhatsApp, porque eu quero seu WhatsApp, não sei o que é para papai, então vou arrumar assim. E depois, para mim, eu quero agradecer também que você fez o convite, eu agradecer muito, porque eu te considero muito. Obrigado, Orides. Não só como profissional excelente que você é, como pessoa também, você sempre foi excelente, um grande amigo. E eu agradeço a oportunidade, cara, porque se um dia, se você quiser me convidar de novo, você vai querer outro. Com certeza. Aí... Na próxima a gente vai chamar uma trupe aqui, eu vou ficar só ouvindo aqui as histórias de vocês, de braço cruzado. E aí nós vamos ter novas histórias. Porque tem histórias. Tem muito mais ainda. Eu tenho certeza, certeza. Obrigadão, Orides. Então, ficamos por aqui com o Orides Paulino, com as histórias dele. O Tucano, vou falar Tucano, não pode chamar de Tucano. Papagaio. O papagaio. E na semana que vem, ou na verdade daqui 2 semanas, temos o segundo episódio aqui, que tá especial, que vem uma galera bacana, que eu não vou revelar agora pra vocês, tá bom? Se beber, não dirija. Beba com moderação, não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos e prove AMZ Tropical Gin. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.